Fala galera, beleza? Tá começando o terceiro episódio do podcast Além do Dinheiro. Eu sou o Arthur, host do podcast, e tô sempre ao lado do meu grande amigo Geon. Fala, Geonzinho, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso amado podcast. Cara, eu já vou começar explicando por que o Geon riu aqui, pessoal. Tem acontecido uma coisa frequente no podcast, que quando as pessoas vêm falar comigo, perguntam assim, pô, cadê o João? Cadê o Joãozinho? Galera, não é João. Geon, explica como que é o teu nome. Ó, vocês nunca esquecerem, tá? É Neon com G. Se você não entender isso, não entende mais nada. Mas é a história da minha vida, inclusive, o nosso convidado conhece a história da minha vida. Exatamente. Por isso que a gente quer que ele conte, inclusive, algumas histórias antes dele usar o terno. Então, o podcast hoje é sobre o Geon antes do terno. Com certeza. Hoje só as histórias mais cabeludas vão sair. Galera, primeira coisa, queria agradecer todo mundo que está nos assistindo. A gente tem recebido alguns feedbacks muito positivos do pessoal gostando, do pessoal vendo mais de uma vez o podcast, o mesmo episódio. Então, muito obrigado para você que está aí nos ouvindo e espero que você goste desse também. Inclusive, gente grande deu um ótimo feedback pra gente ontem, né? Cara, ontem a gente recebeu a mensagem de um dos sócios do Grupo Primo, o Kleber. Um abraço, Kleber. Ficou muito feliz. A gente ficou muito feliz com a sua mensagem, inclusive com o seu áudio, nos parabenizando que o podcast estava legal. Sim, e vamos aproveitar, ó. Inscrevam-se aí, dê uma moral, compartilha com o tio, com a tia, com todo mundo aí, porque a gente faz isso pra vocês e tá sendo muito, muito gratificante cada episódio. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida, mas clica no sininho, se inscreve no canal, ativa as notificações. De verdade, galera, ajuda bastante a passar para frente aí as mensagens que a gente tem falado aqui e esperamos que vocês gostem. Entrando no tema, Joãozinho, hoje o tema é perfeito para quem busca acelerar o processo de desenvolvimento pessoal, é isso? É isso, cara. E isso é essencial para quem quer tirar aquela meta, aquele plano do papel que não faz ideia. Ah, eu quero chegar em tal lugar, não faz ideia de como construir isso. Só aquela ideia maluca na cabeça, sem um prazo, sem um plano, sem uma meta escrita. Exatamente. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso. Alta performance, metas e planos. Legal. E para falar com propriedade sobre o tema, temos o prazer de receber aqui o Dr. Felipe Buchilé. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês, com o grande Geon, que conheço faz 20 anos quase, e faz 20 anos que as pessoas erram o nome dele. Mas tá tudo certo. Tenho 30 anos e continuo errando. Imagina na escola, né? Ouvindo pela primeira vez, Geon, o cara fala, puta. Cara, a professora falava Jean, cara. Sim, eu lembro da gente nos vestibulares procurando nas listas e nunca achava ninguém com o mesmo nome. Mas tá tudo bem, o importante é ser único na vida mesmo. Inclusive, ele lançou esse desafio. Se tiver outro Geon pelo Brasil, eu quero por favor, entre em contato. Estamos caçando. Vai ganhar um boné do Grupo Primo. Vai ganhar. Tá aí, tá lançado. Tá lançado. Quem achar outro Geon vai ganhar aquele boné ali, ó. Geon que mandar mensagem pro Geon vai ganhar o boné. Boné da prosperidade. Galera, o Felipe tem 30 anos, é médico otorrinolaringologista, formado pela PUC Paraná, especialista em rinoplastia e rejuvenescimento facial, com 2.000 pacientes atendidos. E olha que interessante, durante a residência, o Felipe percebeu que o caminho tradicional do médico é muito complicado e demorado. Por isso, ele decidiu acelerar o processo, criando um plano que fez ele crescer 10 anos em 3 na profissão. É isso, Felipe? É isso, com certeza. E acho que agora estou no terceiro ano desse plano que realmente eu criei e já fui muito mais longe do que eu imaginava. Então, acho que a introdução que você deu ali é muito forte mesmo. Se a gente não sabe para onde quer ir, não sabe os passos que tem que dar, fica tudo muito mais difícil. Mas quando você consegue ter um foco e achar pessoas para te ajudar nesse caminho, dá para acelerar muito e ir muito mais longe, muito mais rápido. E acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje e Legal. muito mais, né? E, Dr. Felipe, agora eu vou ser formal com você, tá? Por favor, Dr. Felipe. Queria voltar umas casas. Cara, como que começou toda essa história? Me conta pra todo mundo aí como que começou essa história na medicina, todo o caminho, desde da escola de medicina até esse plano mirabolante. Bom, na minha família, só tenho um tio que é médico. E, de certa maneira, ele que me inspirou a seguir para esse caminho. Daí, eu entrei na faculdade,
E não sei, quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe nada, na verdade, né? Você tem uma ilusão de como que vai ser a nossa Às vezes carreira. nem quando sai, né? É, mesmo quando sai, tipo, eu achava que eu tinha tudo certo, como que eu ia fazer, ia seguir uns passos e tava tudo certo. Conforme você vai saindo e começa a chegar cada vez mais perto do mercado mesmo, você vai vendo que o buraco é bem mais embaixo, que não é aquele conto de fadas que te contam, né? A medicina, no geral, né? As pessoas têm uma ilusão que é mil maravilhas e que você vai ficar muito rico e vai... Mas no fim, é dura, muita responsabilidade. Mas eu segui meu caminho, fiz residência de otorrino e até lá estava tudo bem, eu achava que eu já sabia o que eu ia fazer, mas conforme eu comecei a trabalhar mesmo ali no fim da residência, eu fui vendo qual que era a realidade do mercado de plano de saúde, que é o meio que a maioria dos médicos acaba seguindo no Brasil, né? Não sei se eu posso dizer a maioria, mas é o meio padrão que pelo menos na residência ali nossos chefes vendiam, que você sairia, você começava a trabalhar com isso. E a realidade disso é que eu sendo próximo ali de alguns médicos da área que são assim considerados bem-sucedidos, o sucesso deles era atender 40 pacientes por dia. Eu falei agora com uma colega minha que viu também esses tempos um ex-chefe nosso, atende 60 pacientes num dia. Então, sim, talvez para ele seja bom, para mim não é bem a minha visão de sucesso, porque eu gosto de conversar com o paciente, gosto de ter tempo. Na residência mesmo, a gente, assim, para quem não sabe, a maioria das residências elas acontecem atendendo pacientes do SUS e geralmente é um volume muito grande que você tem que atender muito rápido. Então, eu sofria muito com isso, porque eu queria conversar e eu tinha que fazer uma consulta de 5 minutos, senão eu levava uma bronca. E 5 minutos, e olha lá. Então, desde lá, eu já ficava maquinando na minha cabeça como fazer algo diferente, né? E chegando no fim da residência mesmo, eu falei que, cara, não tem como eu seguir esse caminho padrão, eu preciso fazer outra coisa. Daí o primeiro insight, a primeira coisa que eu fui achar realmente uma sub-área que eu gostava mais, que eu queria me especializar, e acabei indo para essa parte de cirurgia plástica facial. Primeiro entrei no mundo da rinoplastia, né? Daí eu como busquei um mentor nisso, achei o Dr. Maeda, que é aqui de Curitiba, é um dos melhores do Brasil, me aceitou como aluno. Na verdade, ele teve que me engolir, porque comecei a visitar ele, foi um dia, foi outro, daí eu ia todo dia, daí ele viu que eu não ia mais embora, daí ele me teve que... O cara aceitou. Aceitou ser processado. Eu ganhei na persistência ali, ele viu que eu ia ficar por lá e daí me ensinou, assim, devo demais a ele, porque ele já abriu minha visão para o mundo da alta performance, naquele caso da medicina, da rinoplastia. Com certeza vocês já conheceram pessoas também que te abriram a porta e se falou, caralho, existe um mundo que eu nem imaginava aqui, que vai muito mais longe. Eu comecei a aprender um monte com ele, achei que, puta, agora eu tô feito já, né? Achei um mestre, vou ser muito bom no que eu faço. Mas eu me lembro claramente um dia que a gente tava conversando no centro cirúrgico, ele falou, Felipe, é muito legal que você está aprendendo aqui comigo. Com certeza você está num caminho muito bom, já está começando a operar bem. Daqui uns 6 anos, provavelmente as coisas vão começar a ficar boas para você. Cara, eu lembro que aquilo caiu, tipo... Era para ser um incentivo. Uma bomba atômica, assim. Eu, tipo, acho que na minha cabeça eu me encostei na parede e tudo começou a diminuir em volta de mim. Falei, cara, 6 anos, não é possível. Eu voltei para casa e fiquei pensando naquilo. Acho que eu fiquei dias pensando naquilo. Eu falei, cara, não é possível, 6 anos. Tem que ter um jeito de eu acelerar esse processo, né? Daí eu literalmente peguei um papel, que eu recomendo muito para os ouvintes fazerem, se vocês nunca fizeram. Pegue uma folha de sulfite mesmo e comece fazer um plano do que você quer realmente. Naquela época eu fiz um plano de 3 anos, porque para mim pensar em 10 anos, 5 anos parecia muito longe, vai demorar muito. 3 anos é meio longe, mas não é tanto. Daí eu pensei o que eu queria estar fazendo, tipo, quanto eu gostaria de estar faturando, como que eu gostaria que fosse isso, quantos pacientes eu queria estar atendendo e outros aspectos da minha vida também, desde família e pessoal. E comecei a regredir isso, né? Desde 2 anos, como que eu teria que estar, 1 ano, daí dentro de 1 ano, 6 meses, e diminuindo cada vez mais. Tipo, acho que eu fiz metas tipo, de 3 meses. E porque eu acho que o principal é isso, porque às vezes a gente olha lá longe, você quer chegar no topo da montanha e você fica paralisado, não consegue dar o próximo passo. Então, quando você consegue fracionar isso e olhar realmente o próximo degrau que você tem que pisar, isso facilita muito, porque você tem que estar com a visão de onde você quer ir, mas você tem que estar realmente olhando para o próximo degrau, senão você vai tropeçar e você nunca vai chegar. E dentro disso, comecei a pensar ali, tá, se eu quero chegar lá na época, o que eu pensei? Eu preciso operar
o máximo possível para eu ficar o melhor possível, mais rápido. E então eu preciso conseguir pacientes, então eu preciso... Cheguei à conclusão que eu precisava aprender mais sobre marketing, mais sobre vendas, e daí comecei a buscar pessoas para me ajudar com isso. E nessa jornada, cada 6 meses eu tenho colocado alguma meta, e uma das que mais me ajudou foi realmente aprender sobre comunicação. Então, achei vários mentores nesse caminho de vendas, de comunicação, de marketing, e também buscando muito autoconhecimento para a gente se entender e a gente se conhecer para conseguir potencializar tudo isso. Então, é uma jornada muito louca, que assim, resumo, na verdade. hein? Que história. Podia acabar aqui, né? Vou falar, pessoal, Então, obrigado por nos ouvir. O Felipe entregou tudo que a gente precisava, agora é só você fazer. Fácil. Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, que todo mundo acho que tem amigos médicos, todo mundo conhece amigos médicos. Você acha que existe o começo um glamour e depois uma decepção com a profissão, seja durante a faculdade ou seja depois no período de residência, muito por essa ideia de que eu vou entrar, eu vou virar um médico, amanhã eu tô andando de carro importado, com uma cobertura e casa na praia. Você acha que existe um pouco dessa frustração no meio do caminho? Eu acho que existe. Talvez não com todo mundo, mas eu acho que tem muita gente que acaba se frustrando, assim. Porque quando vê como que é trabalhar mesmo, como que é você ter a responsabilidade de receber... Eu lembro os primeiros plantões que eu fiz, que chegava alguém com dor de garganta, eu, cara, tava me cagando de medo de saber se era aquilo mesmo, se eu não tava deixando de ver alguma coisa e que ia dar muito ruim. Então, às vezes, era uma coisa muito simples que eu ficava muito tenso. Então, é uma responsabilidade muito grande, assim, e... O que acontece é que o médico, como você consegue ficar pegando plantão nos lugares, você acaba trabalhando muito, você ganha relativamente bem, mas eu tenho amigos meus que eram na minha turma, mas acabaram não especializando, ficaram só estão até hoje, né, nessa pegada só de fazendo muito plantão e ganha bem, só que também é muito fácil você gastar mais dinheiro, né? Então fica naquela roda, corrida dos ratos, né? O plantão acaba sendo um dinheiro mais rápido, né? É um dinheiro rápido, assim, que você ganha relativamente bem num plantão, né? Mas daí tem gente que trabalha 24, 48, às vezes mais tempo ainda, virando vários plantões. Mas a minha pergunta para você é até mais específica, tá? Por que o ramo da plástica? Por que a rinoplastia? Por que entrar nesse ramo? Porque, assim, a história do médico como um todo, que nem vocês falaram, teoricamente ganha mais do que as outras profissões. Só que você passa muito tempo estudando. Sim. Então existe aquela curva. Você sai da faculdade ganhando uns 20 mil lá. O médico, eu gosto de dizer que o médico ruim, que só tem medicina, ganha 20 mil reais por mês. Tem fazendo bastante plantão. Exato. E aí você pega as outras profissões, é um pouco mais baixo. Sim. Só que assim, existe uma curva. Você começa com 20 mil, você faz especialização, ela cai. E aí depois, com a especialização, ela sobe. Então, seja rinoplastia, seja oftalmo, seja dermato, isso todos têm o potencial de gerar renda, dinheiro, enfim. E aí eu queria saber por que da rinoplastia de fato, assim. Olha, para isso, vários fatores, assim. Eu, na verdade, antes de fazer faculdade, eu pensava que eu ia fazer cirurgia plástica. Por algum motivo, eu achava interessante, sei lá, esse programa de TV, mas para fazer cirurgia plástica, primeiro você tem que fazer cirurgia geral, que é ficar operando barriga, intestino. Eu achava isso muito desagradável na faculdade. Eu não quis seguir para isso. Então, eu fiz otorrino, e que eu gostava, o que eu tive mais contato, assim. Mas no meio daquelas reflexões e questão de plano de saúde, um dos caminhos que eu vi que você poderia fugir dos planos é entrando mais nesse meio de estética, e casava de que eram cirurgias que eu gostava de fazer na faculdade. Então, eu falei, porra, eu acho que tem um sentido nisso. Quando eu estudava e dava aula disso, eu gostava, eu acabava ensinando coisa muito mais avançada do que o professor queria, ele ficava bravo, falava, não, queria o básico, mas eu achava interessante ler aquilo, então eu vi que tinha um potencial. Daí casou ainda, por acaso, eu conheceu o Dr. Maeda e ia assistir uma cirurgia com ele, e ele usar técnicas que, assim, a parte de rinoplastia em si evoluiu muito, assim, nos últimos anos, e ali com ele foi a primeira vez que eu vi alguém operando dessa maneira mais nova. E eu lembro quando eu fui lá assistir pela primeira vez, eu falei, caralho, isso aqui é outro mundo, não sabia que isso existia, tipo, um resultado muito bom. Daí me encantou ainda mais, eu consegui aprender com ele e uma coisa levou a outra. Daí uma porta abre outra e já... Inclusive, essa metodologia de rinoplastia tem 2 tipos, né? Você já me explicou, mas eu gostaria que você explicasse aqui pro pessoal. Sim. Que tem o tradicional marretada e o que você faz que não é marretada. Se você puder falar um pouquinho. O que aconteceu, acho que no Brasil, eu diria que nos últimos 5 anos,
é que teve uma revolução mesmo das técnicas, porque por décadas aqui foi feito da mesma maneira, né? A parte da rinoplastia, que é a cirurgia plástica para melhorar o nariz, né? E também melhorar a parte funcional, acaba tratando junto. E sempre foi feito com aquele jeito clássico do martelinho, para quebrar aqui os ossos, e para tratar a ponta aqui, só ficavam diminuindo muito o nariz. Então, todo mundo conhece alguém que ficou com o nariz bizarro, pequenininho, muito empinado. Toda semana tem um paciente que me diz que não quer ficar com o nariz do Michael Jackson. Então, a galera ficou com muito medo desse tipo de coisa. Porque era a maneira que se fazia, assim. Então, era uma cirurgia muito destrutiva, assim, muito redutiva. E começaram a desenvolver isso, acho que principalmente nos Estados Unidos, assim, também na Europa, maneiras diferentes de fazer. Então, em vez de você ficar enfraquecendo, por exemplo, a ponta do nariz, a gente reforçar usando enxertos, né? Então, hoje a gente pega, por exemplo, pedacinhos de cartilagem aqui do septo, que a gente já trata algum desvio do septo, em vez de jogar fora, a gente esculpe isso e cria como se fosse várias pilastras que vão segurar uma nova estrutura, uma nova forma do nariz. Então, hoje a gente tem muito mais previsibilidade, muito mais controle e a gente consegue resultados muito melhores. E também a parte do martelinho, tem muitos cirurgiões bons que usam, mas eu pessoalmente não gosto. E eu faço o que a gente chama de rinoplastia ultrassônica, onde a gente usa um outro equipamento, que ele tem uma tecnologia que por uma vibração ultrassônica, consegue fazer uma escultura muito precisa só no osso, protegendo a pele, protegendo outros tecidos. Então, você não precisa mais usar martelinho, que é um trauma de muita gente, acaba que não fica roxo, fica muito pouquinho e tem muita precisão na cirurgia. Então, foram vários desenvolvimentos que permitem que hoje, então, você vê muita gente postando no Instagram e são resultados, assim, muito mais bonitos do que tinha antes. Então, muita gente que, assim, vejo que até chefes meus do passado, eles ficaram presos nas técnicas antigas e hoje, eles gostando ou não, meus resultados são melhores do que eles em relativamente pouco tempo. Então, é isso. Se tornou uma coisa um pouco mais artística do que era antes, assim? Eu acho que hoje a gente consegue ter um controle maior na cirurgia, então talvez antes também, de certa maneira, era artístico, mas hoje você consegue um refinamento muito melhor. Entendi. Então, uma soma hoje a cirurgia da parte técnica, né? Você tem que saber, mas o artigo, a técnica, qualquer um pode ler. Mas, de fato, você transformar isso e executar, daí entra, acho que sim, na visão artística de cada cirurgião e também no gosto estético de cada um. Então, são várias sutilezas e nuances ali que vão tendo. Ô, Felipe, eu sempre tive uma curiosidade com o médico que faz cirurgia, de como é o processo até você chegar na sua primeira cirurgia sozinho. Então, eu imagino que você acompanhou o seu professor, né, o Maeda, por algum tempo. Sim. E aí, em que momento que ele olhou, bateu nas tuas costas e falou assim, vai, Felipe, agora é tua vez, assume aí, faz a cirurgia sozinho. Como que foi essa experiência? Isso, na verdade, começa na residência, né? Na residência, você está trabalhando, geralmente ele é um serviço do SUS, na maioria das vezes, e no caso da otorrino que eu fiz, são 3 anos. Então, sempre tem os residentes que estão 1 ano na tua frente e eles são meio que teus mentores. Então, você fica ajudando eles nas cirurgias, você vê, você entende. Claro que a gente tem aula, tem todo o estudo teórico também antes. E daí chega um ponto que ele fala, beleza, agora você vai fazer. Daí você senta, daí você vai fazer uma parte e ele está te orientando, está junto com você. Se você está com uma dificuldade, ele te faz. E você vai indo um passo de cada vez até você conseguir. Mas isso eu me lembro claramente da primeira cirurgia que eu fui fazer na minha vida, que foi fazer uma cirurgia de amígdola numa criancinha. Cara, como se eu fosse hoje, assim, eu sentado no banquinho, a criancinha ali, olhando a amígdola, daí se você faz a técnica que a gente fazia, pelo menos, você usa um material que a gente chama de bisturi elétrico, que ele é como se fosse uma caneta com uma ponta fininha, que ele tem uma eletricidade que ele cauteriza, digamos que ele faz um corte com energia, assim. E daí você tem que ir soltando ali a amígdola. Cara, eu lembro que eu pegava aquilo, dava uma mini encostada, não fazia nada. Me lembro na minha cabeça eu pensando, falando, cara, acho que eu nunca vou conseguir fazer isso, acho que eu fiz a escolha errada, estudei todo esse tempo. Gastei meu tempo. Cara, foda, entrar na residência foda pra cacete, e agora tô aqui, e daí no fim da residência, na verdade no fim do primeiro ano, eu já fazia essa cirurgia em 10 minutos, conversando sobre o que a gente ia almoçar e ouvindo música, então
É uma evolução muito louca. E daí nisso, na residência, foi fazendo outras cirurgias, a gente já fazia rinoplastia, e daí foi eu ir acompanhando, ajudando o Dr. Maeda em muitas cirurgias, até estar entendendo a técnica, e eu sempre operando com ele, eu ficava me perguntando o que seria o próximo passo que eu faria. Ele chegou a um ponto que eu, cara, começava a bater assim, o que eu pensava que ele faria, ele fazer. Daí eu comecei a operar pacientes meus e ele me dá um suporte, assim, tá me guiando ali de fora. E daí Olha que vai interessante evoluindo. que ele falou, João. Que tudo passou por um processo. Nada foi feito... Ele acordou, estudou, viu uma cirurgia e começou a fazer. Começa fazendo por partes. Então, começa ali olhando, fazendo uma partezinha, depois outra, até chegar ao ponto de você evoluir. Que eu acho que é o grande problema hoje das pessoas, né? Você já quer, como você disse, eu quero estar no topo da montanha, já, amanhã. Sim. Eu não quero escalar, eu não quero entender qual é o processo. Eu quero estar lá no topo da montanha, que é o que o pessoal não vê. Talvez olhem hoje para o Felipe e falem, pô, do nada o Felipe tem todo esse sucesso, chegou onde ele chegou, mas existiu toda uma trilha da montanha. É uma trilha bem sombria, sabe? Me veio à mente aquela cena acho que é da Branca de Neve e os Sete Anões, que ela começa a fugir pela floresta, é uma floresta escura que as árvores começam a se transformar e meio que pegar ela, e daí de repente fica tudo claro e fica tudo bem. Então é meio assim, é meio sinistro e tem muitos desafios, né? Acho que em qualquer jornada você tem que saber que vai ter desafios e em todo momento você conseguir seguindo sem desistir, né? E é comum o médico, depois ainda de formado, durante a residência, desistir, realmente falar, cara, isso aqui não é para mim, não deu. Não sei se comum, mas acontece. Tanto na residência, assim. Eu, durante a residência, pensei várias vezes em desistir, principalmente no primeiro ano. Porque no primeiro ano você é o escravo de todo mundo, né? Você faz o que ninguém quer fazer. Tinha que fazer muitos serviços meio burocráticos, tipo de secretária, assim, desde imprimir papel. E eu tomava bronca porque a gente tinha que imprimir vários modelos de receitas já prontos e colocar em vários consultórios. Tinha 6 consultórios, mas tinha uma sequência exata que tinha que estar separado. E daí, se eu botava errado, eu ganhava bronca. Cara, que me deixava tão puto. Medicina, o cara... Cara, eu estudei pra entrar na residência pra fazer essa porra, Era o Felipe velho. do café. Vocês estão me tirando, ficava muito O cara do puto. Xerox. Pô, o Xerox tá errado, liga pro Felipe. Cara, eu cheguei a tomar uma bronca porque eu caminhava muito devagar para ir chamar os pacientes entre uma consulta e outra. Você vê o nível da insanidade que era o negócio. E o detalhe que eu tinha, quando eu entrei na residência, eu achei que eu não ia passar, porque eu tinha ficado assim, na beira, em várias que eu tinha feito, e as pessoas que estavam na minha frente, eu conversei, falavam o que iam fazer, eu falei, beleza, então eu vou viajar. Eu marquei uma viagem de 3 meses pela Ásia, saí, eu estava há quase um mês na Índia já, acho que estava umas 2, 3 semanas na Índia, por acaso com uma infecção alimentar, sentado tomando um chazinho num hotel. Na Índia? Tava no interior da Índia, no meio do nada, uma cidade que chama Bundi, que ninguém nunca foi, mas tinha um castelo irado em cima de uma montanha. E eu, por sorte, foi um dos melhores hotéis que eu peguei na Índia, era uma antiga mansão indiana, tipo, muito tempo atrás. Daí no terraço tinha um restaurante e tinha uma vista bem para essa montanha que tinha um palácio gigante, então era muito lindo. Eu tava tomando um chazinho assim, que eu tava ruim já uns 2 dias, recebi uma mensagem que eu ia ser chamado na residência, que era se eu podia estar lá, sei lá, era tipo um mês depois. Falei, caralho, já tinha seguido em frente mentalmente. Já tava na Índia, vivendo outra cara, vida. eu já era um nômade peregrino, ia virar, sei lá, um yogi aqui. Daí tive que mudar tudo, encurtei minha viagem. No fim, fiquei um mês na Índia, fui um pouquinho para o Myanmar, um pouco para Tailândia, voltei. E daí eu voltei desse mundo ultra zen pro primeiro ano da insanidade do SUS, que era tomar bronca porque eu andava muito devagar para chamar os pacientes, então foi duro, né? E daí nisso já que eu fiquei maquinando e que, cara, não posso ter tempo de conversar com as pessoas, acho que desde lá já começou a criar esse momento que eu tô aqui hoje. E esse é um ponto até interessante, você falou, pô, não sabia nem se ia passar na residência. Você diria que isso é um ponto muito comum, né? As pessoas confundem que você tem que ser o top 1 da escola, do estudo, para ter sucesso. Como que você vê, assim, que você tem que ser o cara que tem sucesso na teoria ou na prática? Como que você vê essa relação? Não sei se fez sentido. Cara, eu acho que, assim, eu nunca fui o top 1 na escola. Na verdade,
eu sempre ficava de recuperação, acho que eu era meio revoltado, eu gostava de jogar videogame e fazer caos na escola com os meus amigos. Essa é a hora de contar a história já. Eu tô olhando pra ele, cara. Tá Agora- ele tá te olhando. Eu lembro atravessado daquele dia que o aqui, João- Essa é a hora da história. Não, mas é verdade, o Geon ele era um santo, sempre foi um Exato. menino de ouro. Lógico. Mas eu não, no ensino fundamental eu gostava de fazer bagunça, então, e mesmo no ensino médio, assim, eu não, sei lá, eu acho que, não sei, é que hoje todo mundo diz que tem déficit de atenção, né? Não sei se eu só achava chato a escola, eu queria prestar atenção em outras coisas, porque eu vejo hoje que eu sou muito intenso, assim, nas coisas, eu não quero saber nada e quando eu decido saber, eu vou muito de cabeça. E eu acho que na escola eu também era assim. Então, quando eu vi que tava a água começando a bater na bunda mesmo, eu decidi estudar, que foi no terceirão, passei no vestibular direto. Depois, na faculdade, fiquei um pouco de saco cheio. Eu era um aluno, tipo, mediano, assim. Não era um aluno excepcional e nem dos piores. E daí, quando eu precisei passar na residência, estudei de novo. Eu passei, então acho que essa questão de você estar tirando as melhores notas, na verdade, não quer dizer nada, porque cada um tem a sua motivação e sua atenção. E hoje, quando eu decidi ser o melhor que eu posso no que eu faço e estou num caminho muito bom aí. E, Felipe, falando um pouco do mercado de estética, né, ao redor do mundo, aqui no Brasil, você consegue pontuar o porquê que é tão falado, porquê que cresce tanto esse mercado de medicina estética hoje em dia, ou porquê que, né, tem crescido tanto ao longo dos anos? Olha, a gente sabe que o Brasil ele está numa luta há anos com os Estados Unidos, quem é o número um de número de plástica, né? Até onde eu sei, o Brasil está em primeiro, mas são os dois maiores mercados, assim. Então, sim, as pessoas querem ficar mais bonitas, né? No fim, as pessoas sempre vão querer se sentir melhores com elas mesmas. Claro que tem influências da mídia, agora influência, então, de rede social, que a gente está se comparando loucamente com as outras pessoas. Com certeza tem um lado que passa, assim, do ponto, mas tem um lado que eu vejo direto no consultório que às vezes as pessoas acham que é só uma futilidade, algo muito superficial, mas geralmente é algo que a pessoa se incomoda há muitos anos. Então, todo dia eu opero alguém que... Todo dia não, né? Mas toda semana tem alguém que fala, pô, doutor, faz 15, 20 anos que eu me incomodo com isso, seja com o nariz, com algum outro ponto, mas teve filho, teve outras coisas da vida, não tinha condição, e agora que conseguiram resolver. E direto a pessoa volta assim com outra energia mesmo depois, porque tirou um peso que ela carregava há muito tempo, ela se olha, ela se gosta mais, tem mais autoestima, isso acaba refletindo em outras áreas da nossa vida, né? Então, no fim, a gente quer ser feliz, né? A gente quer se sentir melhor com a gente mesmo e cada um tem seu caminho. Então, é um mercado que sempre vai crescer, eu acho. Cara, e falando em números, para o pessoal que está ouvindo, a medicina estética foi avaliada em 127 bilhões de dólares e deve crescer a uma taxa de 15% desse ano até 2030. Então, cara, realmente, você falou no começo por que o Felipe escolheu esse mercado. Eu acho que ele fez essa também. pesquisa. Eu acho que ele fez essa pesquisa antes. E é interessante que existe uma sociedade internacional de cirurgia plástica estética. E ela sempre divulga relatórios sobre o mercado da medicina estética. O último foi de 2022, 2023 ainda não saiu. E realmente o Brasil é o primeiro, representa 9% de toda a cirurgia plástica do mundo aqui no Brasil. E aí, os Estados Unidos tem mais procedimentos ao todo, mas cirurgias mesmo, o Brasil lidera, assim, de lavada. Inclusive, aqui e nos Estados Unidos, é onde tem o maior número de médicos dessa área, né, de cirurgia plástica no mundo. Porque é um mercado muito grande, um mercado que cresce muito e... É um mercado muito forte. O que o Brasil ainda vai crescer muito é na linha de turismo médico para estética, que a gente é muito fraco nisso aqui. Tem países que, cara, boa parte da produção deles, sabe que a Turquia, todo mundo cabelo, conhece, né? Alguém que foi fazer transplante de cabelo na Turquia, e na Europa eles são todo mundo que é da Europa vai lá fazer rinoplastia, eles são muito bons, plástica no geral. E eles conseguiram atrair isso. Na América do Sul, a gente tem a Colômbia aqui, que traz muita gente. E o Brasil, ele é apagado disso. Eu não sei, em parte, é o que a gente tinha até agora, um bloqueio, porque a gente não podia postar antes e depois. Então, pô, alguém vai atravessar o mundo aqui sem poder ver isso, é complicado. Eu acho que o pessoal ainda tem medo também da questão de segurança, né, no Brasil, que realmente é complicado. Um europeu, eles têm medo e não é sem razão.
mas eu vejo que tem um movimento também em alguns grupos de cirurgia plástica para a gente conseguir movimentar isso e trazer esses negócios para o Brasil, que também é um faturamento grande que gera muito dinheiro para muita gente, né? Desde o setor hoteleiro, de passagem aérea, comida, que, sei lá, muita coisa que eles vão consumir, muitas coisas que dá para agregar. Então é uma visão que eu quero também eu tenho uns projetos para começar a mexer nisso, mas é na etapa 5 que eu estou na etapa 3.5 agora. Estou organizando outras coisas. Da etapa 3. Cara, como que, e de fato, depois que você colocou isso no papel, você mirou em algum alvo do mercado e falou, cara, eu quero ser que nem essa pessoa, mas eu vou fazer isso mais rápido? Ou como que você destrinchou esse plano de fato? Porque você falou que escreveu no papel, mas e aí? Como foi a execução? Na verdade, eu já tinha um pouco de conhecimento de marketing digital, porque na pandemia, que estava tudo parado, uns amigos, a gente começou a criar uns sites de vendas online. E eu, por acaso, fiquei encarregado de cuidar da parte de marketing e de tráfego pago, que é você fazer anúncios na internet e de vendas. Então, eu comecei a ler sobre isso e fiquei fascinado. Cada livro, eu lembro que quando eu comecei a ler, primeira vez sobre copywriting, né, que é escrita persuasiva, eu lembro que eu li um capítulo do livro e eu ficava parado em choque, falando, cara, não acredito que as pessoas já pensaram nisso e organizaram isso. Comecei a perceber como a gente é manipulado nas propagandas. Eu fiquei chocado e meio maravilhado ao mesmo tempo, porque é tipo uma psicologia aplicada em, no fim, como você usar a tua comunicação de uma maneira mais efetiva, né? E daí, por acaso, quando eu comecei a criar todo esse processo, esse conhecimento começou a me ajudar. E no começo eu comecei a fazer tudo sozinho, consegui meus primeiros pacientes ali pelo Instagram, e aos poucos fui buscando mentores para me ajudar, achei mentores dessa parte de marketing digital também, e que, cara, cada um que eu encontrava começava a exponencializar meus resultados e crescendo mais, e daí o resto é história. Na verdade, muito estudo, achando pessoas que conseguiram encurtar esse meu caminho de estudo, porque eles conseguiram organizar o conhecimento. Eles, na verdade, estudaram por muito tempo, condensaram isso, conseguiram me mostrar um caminho de como aprender isso de uma maneira mais rápida. E, no fim, é a execução, né? Botei muita mão na massa e produzi muito, trabalhei muito, porque o que a gente vê também demais hoje em dia é a famosa obesidade mental, né? Quanta gente que assiste um monte de curso e vai fazer um monte de coisa e no fim não bota nada em prática. Você vai numa imersão no fim de semana, acha tudo irado, mas começa a semana, você faz tudo igual, tudo como você estava fazendo antes, e aquela história que você faz tudo do mesmo jeito, você só vai ter os mesmos resultados, né? Esse resultado, então, essa aceleração que você teve, você atribui muito à rede social, ao Instagram, ao que você fez 100%. online. Sim, com certeza, porque hoje o Instagram, né, que é rede social no geral, né, mas o Instagram hoje é o que tem mais forte. E é algo que te dá um alcance que é incrível, né? Pensa que antes, para você tinha um negócio, você queria que as pessoas te conhecessem, você tinha que botar um anúncio no jornal, tinha que botar um outdoor. Se tivesse muita grana, você ia botar um anúncio na TV, mas era para muito pouca gente. Hoje, com o celular, se investindo relativamente pouco, você chega em centenas de milhares, milhões de pessoas. Então, é isso. Hoje, 80% dos meus pacientes, eles vêm de longe, vêm de outros estados, vêm de outros países, tudo porque eu tenho esse alcance e consigo atrair as pessoas. Então, hoje, isso acelera demais. Para o seu trabalho, é imprescindível o Instagram estar ali, estar falando, estar mostrando seus resultados. Com certeza. Hoje é uma ferramenta de trabalho também a rede social. Sim, não só é o que eu falo sempre que eu vou nos congressos, tem alguns colegas que vêm comigo ficar conversando sobre marketing, sobre vendas, é um troço que eu gosto de falar, então a gente fica lá horas, né, se puder. Mas o fato é que a gente tem cara hoje, pelo menos no meu meio, que você produzir conteúdo faz parte do teu trabalho. Eu sempre digo ali para uns colegas que assim, pô, todo mundo tem preguiça de fazer conteúdo, preguiça de fazer coisa. Eu falo, cara, você não falta a tua consulta com o teu paciente, você não falta o teu plantão, você não falta na tua cirurgia, mas daí você tem que fazer um vídeo, você acha 1000 desculpas e não faz, algo que vai te levar 10 minutos para fazer. Então a gente tem que conseguir ter essa seriedade para a produção de conteúdo também, porque pelo menos para mim eu vejo que faz parte do meu trabalho e é fundamental, sim, porque na verdade é bom para mim que eu tenho alcance de
milhões de pessoas e é bom para os pacientes também, porque até pouco tempo atrás você dependia só da indicação do teu amigo. Então você conhecia a tua amiga que fez uma rinoplastia e você falava, acho que ficou ok, e você ia operar com o cara, mas você nem sabe se ficou bom mesmo, você não tinha tanta comparação. Você achava que era bom, mas às vezes você só era ignorante. Hoje a pessoa consegue ver muitos resultados e muita gente, ela consegue entender que cada cirurgião tem um gosto estético diferente, então ela acha o que se alinha com o gosto dela e também acha uma pessoa que o jeito mesmo se alinha com o jeito dela, que gosta de coisas parecidas, então você acha alguém que se sente confortável para entrar nessa jornada que é fazer uma cirurgia, né? Que você entra juntos numa jornada para a vida, na verdade. Então é muito louco. Quando você começou a entender e a perceber que você precisava estar nas redes sociais, pelo que você falou, você se encantou pelas vendas, como vender. Você entende que pode ser que tenha tido algum tipo de preconceito na sua cabeça de você falar, putz, eu virei um vendedor, eu sou um vendedor, ou você passou por essa fase de uma forma mais tranquila? Não, acho que no começo foi bem duro, porque na faculdade a gente não aprende nada sobre isso. Acho que é algo até meio mal visto, né? Você querer ficar se vendendo, ainda mais na medicina. Quanto mais ficar fazendo vídeos e marketing e ser um blogueirinho. Então, é difícil no começo, mas daí eu penso que assim, você tem que refletir muito, daí entra na questão do autoconhecimento que a gente tem que estar buscando sempre, você entender o porquê que você está fazendo as coisas, né? Exato. Qual que é a tua motivação de fazer isso? Porque se está tudo bem para você, se você não quer vender, se tua vida está ótima, tá tudo certo. Para mim, tenho a visão de como que eu gostaria que fosse a minha vida, quais que são os ideais que eu quero eu gosto muito de viajar, eu quero poder explorar e ter tempo de tirar férias e fazer as coisas que eu gosto. E enfim, consegui ter esse foco do porquê que eu estava fazendo tudo isso. Porque, como a gente falou, no caminho vai ter desafios. E um desafio é desde você mesmo ficar se cobrando, putz, será que eu deveria estar fazendo isso mesmo? Vou ficar me expondo, vou ser julgado. Daí tem os teus colegas, o médico, pelo menos, que é minha área, né? Você tem muito medo de ser julgado pelos colegas, então o que meu colega vai pensar? Cara, puta, vai me criticar. Que, assim, a gente veio da geração que o bullying não era bullying, né? Na nossa época não era bullying. Você só tirava sarro você tirava sarro do amigo. Sim. E aí, você pegar o teu celular, abrir a câmera e se filmar e se vender, existe uma trava. Que você fala, pô, o que o João vai falar? Ele vai pegar aqui o WhatsApp e vai tirar sarro, vai brincar. Com certeza. Mas eu acho que a nossa geração, ao mesmo tempo, assim, eu acho que a gente pegou um momento bom desse do marketing digital, do Instagram, que foi de as pessoas que simplesmente ligaram, não vou usar a palavra feia, né? Mas assim, só não se importaram. Cara, tiveram muito mais resultados. E é isso eu reparei nos últimos 3 anos, quem fez o que os outros não estavam a fim de fazer, tiveram resultados melhores. Então, cara, você colocou uma melancia na cabeça, saiu na rua e você vendeu mais, cara, isso que é o negócio, entendeu? Porque eu acho que a gente tem essa trava por uma questão meio que social, mas no começo é desagradável. Mas depois passa. Mas eu acho que o ponto tá numa palavra que você falou, que é vendas. As pessoas, elas não aceitam que elas, no fim de tudo, elas são vendedoras. Todo mundo é um vendedor. Com certeza. E quanto mais cedo você aceitar que você é um vendedor e que você precisa se vender e vender o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, mais fácil vai ficar o seu caminho. E existe essa trava que você falou nisso. Sim. Porque o vendedor, ele tem essa aura de ser o cara chato, de ficar incomodando, de ficar forçando alguma coisa. A gente tá se aproveita. Você tá vendendo, na verdade, né? Toda conversa que você tá tendo, você tá vendendo a tua ideia, né? Exato. E eu falava para os meus colegas, cara, você convenceu o teu paciente de tomar um remédio para a pressão, você tá vendendo essa ideia para ele. Exato. Se você não conseguir comunicar isso de uma maneira efetiva, vai falar, dane-se que esse doutor falou, não vou tomar, vou continuar tomando Coca-Cola e pronto. Isso. Então você tem que saber fazer uma comunicação forte. Em relação ao que você falou antes, para mim, assim, para começar, foi muito duro. O João me conhece há muito tempo, a gente já aprofunda mais nisso, mas para começar, eu criei um outro perfil do Instagram e comecei tudo do zero, porque eu não queria que ninguém me visse fazendo isso. Eu lembro que cada amigo meu que do nada começava a me seguir, eu ficava uns 3 dias sem postar, pensando se eu parava ou não. Sempre alguém falava alguma coisa, né, porque falava, nossa, sei lá, alguma piadinha. Cara, eu falava, cara, que merda. Clássico. Mas daí no fim, hoje tá todo mundo feliz, né, de ver o que eu consegui fazer. Eu tenho um amigo que aconteceu exatamente com você, o Léo, inclusive, o Léo Capel, que quando ele começou a postar as coisas dele, era a mesma coisa.
tiração de sarro, o pessoal brincava. Agora, então, fala a pô, verdade, você também tirava sarro dele. não, óbvio. A gente foi criado no bullying. Quem quiser tirar sarro do Arthur agora está liberado, liberado. tá? É Eu karma. já fiz muito isso. Mas aí hoje você pega os resultados dele, você fala, cara, Irado. bobo era eu Sim, que tava lá exato, atrás tirando não. sarro ao invés de olhar o que o cara tá fazendo. É. Aí agora o que o cara faz? Vende mentoria É. De como fazer de o que como ele fez. fazer o que ele fez. Mas é isso, eu também. Desde de tanto ficar conversando com os colegas em todo congresso que eu vou, agora estou no processo também de organizar algo mais sólido mesmo e começar a ensinar isso pro pessoal, porque, cara, é um conhecimento que para mim às vezes parece básico, mas eu vejo que as pessoas não sabem nada, velho. A gente não sabe nada sobre vendas, sobre marketing, e às vezes é um básico que você começa a fazer que vai mudar a tua vida se você tiver disposição de fazer. E é algo que eu penso muito, meus irmãos, eles são médicos também, eles se formaram, acho que foi no fim do ano passado, acho que sim, acho que foi no fim desse ano, se não me engano. Ou no ano anterior, já nem sei mais. Desculpa, irmãos. Eu acho que foi no final do ano passado. Retrasado. Eu acho que faz mais um ano É. já, né? Acho que sim. Mas enfim, eu falo para eles que, cara, hoje eu faço isso e tenho resultado acima da média, mas como que... alguns pontos, na verdade. Como que vai ser isso daqui 3 anos, daqui 5 anos? Eu acho que quem não tiver botando a cara e fazendo conteúdo e se conectando com as pessoas, Esquece. cara, você tá fadado, na verdade, a trabalhar para quem tá fazendo isso. Mas Quem tá disposto a fazer é isso. isso, você vai trabalhar na clínica de alguém, vai ter que dar 30%, 40% para ele, e a tua escolha, se é isso que você quer, manda bala. Não sei se já leram aquele livro chamado Outliers. Sim. Eu comecei a ler ele e ele fala muito sobre isso. Vocês já ouviram falar? Não. Ele fala basicamente assim, que às vezes a gente superestima os gênios. Então a gente fala assim, pô, o Bill Gates, ele fez isso porque ele era um gênio. O Mozart era um gênio. Só que ele desconstrói isso de uma maneira que eles simplesmente fizeram o que tem que ser feito por muito tempo. Trabalho árduo. É isso. E eles colocam que normalmente o cara que, no alto nível, o cara que é o melhor, ele é muito melhor porque ele pratica muito mais que o segundo. É. Então, por exemplo, se pegar o top 1 de qualquer segmento, ele com certeza pratica muito mais que o top 2. Sim. E aí que vem a diferença. Porque ambos já têm as 10 mil horas que eles falam, então, cara, é prática. É. Tem que colocar a mão na massa. Eu lembro que nesse livro eles citam, acho que uma parte de sei lá, são pianistas, alguém de uma orquestra, assim. Fala, Sim. cara, todos são bons, beleza, mas não tem nenhum que pratica menos de 8 horas por dia para eles continuarem sendo bons, então não Exato. tem milagre, velho. É louco, mas uma outra coisa só, antes de falar, que assim, todo mundo sabe que tem gente que tem resultado na rede social. Desde que antes de eu começar, você já vê que, pô, o outro colega tem, você sabe que dá para fazer, mas você não quer fazer por 1000 bloqueios que tem. Bloqueio. Então, é como você falou, quem faz o que os outros não têm coragem ainda de fazer, vai pegar os melhores frutos, velho. E é isso. E assim, na nossa profissão acontece a mesma coisa. A pessoa vem para o mercado financeiro achando que vai ter todo aquele glamour do filme de Hollywood ou do Lobo de Wall Street. Nossa, Ver o Leonardo é. DiCaprio fazendo um monte de coisa e tal. Tirando anão do canhão. Chega lá, aquelas loucuradas. nada, só ganha um boné e olha lá. Ganhei, eu comprei esse boné. Nem o boné Nem o você boné, o ganha. cara Não, você não ganha nem o se boné da lasca. firma, cara. Pô, cara, E o que a gente fala pra galera que tá chegando é justamente isso. Quanto mais cedo você entender que você é um vendedor, É. melhor vai ser pra você. Você precisa estar nas redes sociais, você precisa estar produzindo conteúdo, porque o Instagram acaba sendo um novo cartão de visita. Ah, 100%. Ninguém troca mais nada. Uhum. Você fala, pô, tem um cartão? Você fala, cara, não tenho, me segue lá no Instagram. É. Tá lá. Traz tudo que você credibilidade, faz. né? Traz, Com certeza. traz a tua história, tua linha do tempo, né? Então, por exemplo, você entra no meu Instagram, se eu falo, eu sou consultor da Portfel do Grupo Primo. Se eu falo por telefone. E a pessoa, pô, Geon, só tem um Geon. Vai lá no Instagram, vai ver uma foto com o Bruno Perini, com o Thiago Negro e um monte de coisa de conteúdo de investimento. Minha bio vai falar, pô, cara, esse cara não é um fake, porque senão foi muito bem feito. Eles vão te validar, né? Exatamente, é uma validação social. É uma... Cara, acaba sendo uma venda, de novo. Não, Venda. tudo é venda, né? Exato. Eu tenho uma cliente do Rio de Janeiro que ela assinou o contrato comigo depois que ela entrou no meu Instagram e realmente viu a foto com o Bruno Perini. Uhum. Falou, pô, tá aqui. O cara É de contou uma verdade. história e tá validado no Instagram. Sim. Tanto que as fotos que mais bombam no nosso Instagram são essas. Né? Não, com certeza. Essa É credibilidade, conexão, essa autoridade conexão. que... Essa transferência de E autoridade é é muito importante forte. que a Eu gosto. venda é um negócio que... a gente tá falando muito sobre venda. É um negócio que... Eu gosto de falar toda vez, em todo podcast. A gente vende com a verdade e às vezes as pessoas ficam
assim, como assim você vende com a verdade? A gente simplesmente fala o que tem que fazer. Óbvio que a gente usa gatilhos, a gente faz técnicas de vendas, funil de vendas, mas a gente não precisa enganar ninguém para vender. Sim. E aí as pessoas pensam que o vendedor é aquele cara que tá tomando proveito, ele é interesseiro e ele quer ganhar em cima de você. E aí é o bloqueio que vem de todo mundo, provavelmente, do que a gente tá falando. É que isso vem um pouco do jeitinho brasileiro, né? Aí a gente Daquela começou a entrar criação, profundo. aquela É verdade. criação lá de trás de que, pô, esse cara tá me levando alguma coisa que eu não sei. E aí você fica desconfiado, tanto que é muito difícil. Pelo menos pra nós, assim, você fechar um contrato rápido. Uhum. Porque o cara olha e fala, não é possível. Onde que eu vou ser enganado? Onde que esses caras, cadê a letrinha miúda que esses caras vão me passar pra trás? Não, vou te contar um caso real aqui. Hoje eu estava em reunião, terceira reunião com o cliente, ele é de Santos. Ele falou assim, João, eu não vou fechar nada agora com você, tá? Mas assim, quando a gente for fechar, eu quero que seja presencial, porque eu preciso ver você, eu preciso ver teu escritório. Então eu preciso, cara, é um negócio de confiança. É. Por mais que ele fale assim, pô, o João tá falando, é verdade. Coloquei um dos sócios do Grupo Primo pra falar com ele, ele falou, pô, é verdade. Ele tem várias confirmações, mas ele, cara, a partir do momento que ele me vê, me encontrar no escritório, ele vai falar, beleza, isso aqui faz total sentido, eu vou confiar no patrimônio pra esse cara. Porque é uma responsabilidade muito similar à sua. Ah, sim. Porque, cara, se você fizer alguma besteira, a pessoa vai se olhar no espelho o tempo todo. É. E ela vai falar, pô, não devia ter ido lá. E ainda, pior ainda, pode processar, né? Sim. Mas eu tenho algo similar também que, como eu falei, a maioria dos meus pacientes vem de fora. E direto, assim, eles deixam para pagar. Geralmente eles chegam um dia antes da cirurgia, e eles querem pagar a cirurgia só depois que eles me viram mesmo, e viram que eu sou real, que não é um golpe, apesar de ter 1000 posts no Instagram, eu tô lá falando todo dia, ele vai ver se é isso mesmo. Mas porque, cara, é o poder da venda, da conexão e do alcance, porque pensa que são pessoas que assistem alguns vídeos meus, deu explicando, na verdade, geralmente muitos vídeos, né? Ficam me acompanhando lá por meses, cansam de me ver. É o seguidor fantasma, né? O cara daí só eles olhando, só fazem uma consumindo. consulta online, a gente conversa ali por 40 minutos, 1 hora, a pessoa decide viajar, atravessar o mundo, atravessar o país para vir aqui para Cara, operar isso comigo. É muito legal. Então, olha o poder que Muito tem legal. isso, se você tem a coragem de falar isso, que o meu negócio eu preciso estar fisicamente. Se você tem um negócio ainda que você não precisa estar operando alguém, né, que você consegue fazer só à distância, daí, puta, é mais forte ainda, né? Facilita ainda mais o teu trabalho, você pode trabalhar de qualquer lugar, então tem várias especialidades que podem fazer isso, então eu fico triste por quem não começa quem não logo. descobriu. Porque também... na verdade, agora, se você parar pra pensar, quem começar hoje já tá atrasado. É. Quem começar ano que vem já tá muito atrasado. Daqui a pouco o Instagram vai ser assim, você não ter é a mesma coisa que você não ter o cartão de visita. Você tá Exato. totalmente É. apagado. E aí vai vir É assim. outro. Tipo, Por exemplo, TikTok. Você já tem presença no TikTok. Uhum. Cara, o TikTok é um negócio que até os grandes, o Bruno Perini, o Thiago, eles não sabem monetizar isso ainda. Então, ainda é um mar azul que ninguém sabe o que fazer, como monetizar isso, poucos têm. Então, como que você até, nesse lado do marketing digital, você disse que estava fazendo algo para médicos. Como que você vê essa transição do mercado em marketing digital? O que você vê? Eu acho que o principal é você entender quais que são os fundamentos de tudo, né? E no fim é o fundamento de comunicação, de como você se conectar com as pessoas, de como transmitir tua mensagem, transmitir teu conhecimento de uma maneira efetiva para que as pessoas vão gostando, vão ficando felizes que estão aprendendo com você, até chegar ao ponto que elas decidem que elas querem ir para um próximo nível e vão se conectar com você. E você entendendo isso, eu acho que você vai transitar em qualquer rede social que venha a explodir, daí com pequenas adaptações do formato de cada rede, seja no YouTube, seja no TikTok. Eu foco hoje no Instagram porque é o que dá mais resultado e eu faço alguma coisa de TikTok, começando no YouTube, mas acho que tem que cuidar muito para não se dividir demais e não fazer nada direito. Então, mas eu acho que a partir se eu precisar migrar 100% para outra rede, eu tenho certeza que eu vou conseguir, tipo, vai ter um período de adaptação e vai dar certo também, porque eu entendo como que funciona. E isso que eu... Você consegue hoje mensurar, ou, enfim, se tem alguma ideia, de quanto tempo a pessoa, desde que ela te seguiu, o tanto de conteúdos que ela consumiu seus, para ela virar efetivamente um cliente? Sim, na média, assim, uns 3 meses de me seguir para ela passar pela consulta. Claro que tem... Raro ter alguém que chega muito perto, porque eu nem tenho agenda muito perto, mas às vezes consegue algum encaixe. Eu nem gosto quando alguém chega e fala que tá me... eu sempre pergunto, né? Não, te sigo há 2 semanas. Cara,
Não dá, Tá esse cara cedo não, ele não tá entendendo Não entrou no funil onde que ele tá direito. se metendo, tipo, daí eu tenho que explicar muito mais. Se alguém tá me acompanhando faz tempo, ele já entende como funciona, ele já viu meus vídeos, porque meus vídeos, se ele vai vendo vários, é o que eu explico na consulta. Então, quando ele chega na consulta, a gente só tá reforçando preparado tudo. É tipo, tá, eu já ouvi isso antes, tudo faz sentido e facilita muito. Também, direto, tendo pessoas que me seguem há 1 ano, há 2 anos, então tem de todo tipo. Mas se eu tivesse que dar uma média, eu iria com uns 3 meses. Então, assim. cara, olha que interessante. Alguém que tem resultados acima da média leva 90 dias É. para efetivamente transformar um lead num cliente. Sim. Imagina para quem tá começando, Exato. que vai começar hoje, o cara quer Exato. semana que vem É. que alguém já vire cliente. Isso eu falo, Então- isso eu converso também direto que, cara, você pensa, no nosso caso do médico, você fez medicina 6 anos, fez residência 3 a 5 anos, mais alguma especialização. Daí o cara começa no Instagram e não tem resultado em 1 semana, em 1 mês, 2 meses, fala, Desistir. Não é não pra dá mim. certo, acho que não dá certo isso. Cara, que porra, como que eram teus resultados de tua cirurgia em 2 meses? Eram horríveis. E agora você quer que você vire o mestre do nada. Não dá, você tem que ter paciência, tem que ter a resiliência de fazer as coisas acontecerem. Tem que entender que pelo menos o Instagram é algo de médio, longo prazo. Então, claro que você tem algum resultado ali com 1, 2, 3 meses, você pode ter. Já vem, acho que se você está fazendo algo legal, já vai ter algo pingando de você ver, caramba, isso tem um potencial. Vai Me ter um lembro, reforço me lembro positivo. das primeiras consultas que eu marquei e falei, caralho, isso dá certo mesmo. Primeira cirurgia que eu fiz, daí você bota mais lenha ainda para tudo acontecer. Mas resultado mesmo, acho que é com 6 meses, com 1 ano, que tá tudo mais construído, desde o teu Instagram tá mais bonito, você tá melhor na tua comunicação e as pessoas estão te seguindo e estão ficando familiarizados com você a ponto de querer comprar teu Cara, serviço. olha que loucura. De 6 meses a 1 ano para quem vai começar agora. Então, o cara tem que ter disciplina. É. Com certeza. Sem disciplina, Disciplina, meu. o Não, cara... e- Porque, assim, é até uma pergunta que eu ia fazer pro Felipe antes de você falar. Entrando nesse papo de disciplina e motivação. O que você acha que é mais importante pra pessoa ter? Disciplina ou motivação? É. Pô, daí ficou fácil. Não, né? porque assim... Pô, não. Porque, cara, aí porque é o você seguinte- direcionou a pergunta. É, claro, você aquela, respondeu. eu deixei aquela a bola- pergunta do vestibular que você eu fica deixei com a medo que bola seja pegadinha. de- Acho que tá muito óbvio. Você abre o Instagram hoje, o que você tem de vídeo de motivação Mas é absurdo. É. E você tem poucas pessoas falando de disciplina. É. Com certeza. Tanto que a gente pode citar, que vem na minha cabeça aqui um cara que fala de disciplina, o Joel J. Aham. É o único que me vem na cabeça que você bate todo dia falando de disciplina. Atleta, né? Agora, pô, abre o Instagram na lupinha, cara, você vai encontrar muito mais vídeos de motivação do com que de certeza. disciplina. A gente adora, né? Motivação, tudo mágico. Você acorda de manhã, o sol tá brilhando, 5 os da pássaros manhã. cantam. Banho você- gelado. Banho gelado. E dando pinga sorriso, 200 mil na pá. tua conta. É, do nada, Pix entrando. É lindo, mas, cara, 100%, né? Como tudo, é disciplina, né? Aquela história da academia, mesma coisa, né? Você quer só motivação, você não vai seguir. E aqui, cara, é duro, você não quer ficar fazendo vídeo toda hora. Mas por isso que uma das coisas que eu acho que é muito importante para mim, eu fui percebendo, é que talvez se alinhe com a disciplina, mas é a organização. Porque certeza. eu vejo que eu tenho um potencial de criatividade grande, de execução muito grande também, mas eu consigo me dispersar muito fácil e botar esse potencial todo em coisas que não vão me levar muito longe. Então, nesses últimos anos, eu aprendi que se eu realmente me organizo, eu vejo que esse cara aqui é um exemplo de organização. Se vocês pudessem ver essas anotações dele, tudo separadinho, linha feita com régua. Eu não chego nesse ponto, mas eu percebo que se eu consigo assim organizar minha semana, já pensando, pô, dias que eu vou gravar conteúdos que eu gostaria de fazer. Antes, no passado, eu separava cada dia, assim, pô, esse dia eu vou gravar isso, eu via que isso te consome muito. Então, o que eu faço hoje é separar vários temas. Eu já falei em umas aulas minhas, um site que eu gosto muito, que chama Answer the Public, que é muito bom para você entender ali, vale você explorar se você não conhece, mas você consegue botar o teu nicho ali, teu tema, ele vai te dar as principais pesquisas do Google. Só com isso, você já vai ter temas básicos ali de conteúdo para fazer. Então, se você faz uma lista, você senta, cara, se você sentar meia hora, 1 hora num papel, você consegue ir derivando vários subtemas e rapidamente você tem muitos temas para vídeos e você pode separar ali 10 temas
Você senta uma hora e você grava 10 vídeos. Você vai ter vídeo para 2 semanas se você postar nos dias de semana ali. Então, isso já tira um peso muito grande. Claro que tem que ter disciplina, pelo menos na minha área, para gravar stories. As pessoas querem ter aquela proximidade, aquele bastidor, ver como as coisas funcionam, querem ver teus cachorros, querem ver o que acontece. Querem ver a vida. Isso, Esse querem ver a o maior vida. problema como o Instagram é o story, cara. É difícil, o mas as pessoas dificuldade. querem ver que você é uma pessoa de Verdade. verdade, que você Conexão. tem os desafios deles, então você tem que ter essa consistência, isso faz diferença. E se você tiver essa organização para produção de conteúdo e a disciplina para fazer isso, também ter disciplina de separar momentos já da tua agenda. Eu tenho já, por exemplo, o que eu tenho trabalhado há vários meses já, ter disciplina para fazer live, que eu vejo que é outro diferencial que pouca gente faz, pelo menos no meu nicho. Então eu tenho já na minha agenda, lá no Google Agendas, que toda quinta-feira, às 8, que é meio que quando eu termino a consultória, é a hora que eu vou fazer a live. E eu vou lá e eu vou fazer, e tem dias que não quero fazer, eu só quero sair, mas eu paro, eu faço, e pode não ser a melhor live do mundo, mas eu fiz porque não é sobre aquela live, não é sobre aquele vídeo, mas é sobre a live que eu vou fazer daqui 1, 2 anos, que vai ser, cara, vai ser animal, e vai ser a melhor que tem. E, cara, olha que interessante esse negócio que você falou, porque, de novo, fazer um vínculo que a gente estava conversando com a galera de Curitiba aqui. Eu estou tentando ajudar o pessoal aqui a se desenvolver, principalmente a parte comercial. E todo mundo pensa nessa parte da motivação, na parte da execução, por exemplo, a venda, ou a parte que realmente acontece a entrada de caixa. Uhum. Só que o que você falou aqui que pouca gente deve ter prestado atenção? Agenda. Cara, se organizar. Né? Cara, você se organizar, o que você está fazendo? Você está fazendo teu cérebro economizar energia. Se ele economiza energia, você vai ser mais produtivo. Cara, aí se eu adiciona isso ao tempo, ação mais tempo, eu falo pro Arthur, cara, é impossível você fazer 1 milhão de coisas, fazer várias coisas bem feitas e deixar por 10 anos e você não ter sucesso. Tem que ser muito incompetente. Então, porque, cara, você tem que simplesmente fazer o que tem que ser feito por bastante tempo. Porque aí você tira a variável, porque você pode ter sorte de acertar em 1 ano e viralizar e ter 1 milhão de seguidores e virar o próximo grupo primo? Pode. Mas se você fizer esses 10 anos, com certeza você vai ser uma notoriedade no teu assunto. Independente do que você faça, desde que você faça com excelência, respeite todo o processo, seja ético, enfim. Uhum. E às vezes você desenhar uma agenda, eu sou um exemplo disso. O João batia muito. Eu sempre fui muito organizado, mas para mim sempre foi muito difícil montar uma agenda. Uhum. Então eu fazia as coisas conforme as demandas fossem chegando, fossem acontecendo. E aí o João foi um cara que bateu muito nessa tecla de montar a agenda. E o que eu percebi quando eu montei a minha agenda? Voltando no que a gente tava falando de vendas. Eu preciso vender. Uhum. E eu olhei para minha agenda e falei, cara, 80% do que eu tô fazendo aqui não é venda. Uhum. Como que eu quero ter resultados que alguém compre alguma coisa de mim se 80% do meu tempo eu passo fazendo qualquer outra coisa que não seja vender? Uhum. Então, serve para isso também. Não só para você se organizar, mas para você dar um passo atrás, de falar, pô, os resultados não estão acontecendo. A hora que você bota isso no papel, igual você começou falando, você vê que, cara, peraí, não é do nada que não tá acontecendo as coisas, eu tô fazendo um monte de coisa errada. E aí você começa a corrigir, começa a organizar. E você começa a ter dados para ter planejamento, né? Eu, por exemplo, a mim, eu sei quantas cirurgias eu quero ter, eu sei mais ou menos minha taxa de conversão de consulta, minha taxa de conversão dos leads que chegam no WhatsApp e você sabe quantas pessoas tem que chegar para isso. Deixa eu interromper rapidinho. O pessoal da Portfólio Curitiba, por favor, escutem eles, tá? Mas é isso, você não tem mágica. Daí eu sei quanto, e daí se eu vejo que está chegando menos lead, não posso também só botar a culpa no meu gestor de tráfego, na minha agência. Provavelmente eu não estou fazendo o meu trabalho bem feito. O que acontece comigo, eu até botei numa aula com o título de armadilha da balança. Que o que acontece é que às vezes você tá com mais tempo, daí você começa a botar muito gasto, fazer conteúdo bom, começa a lotar a tua agenda, daí você começa a ficar com menos tempo para produzir conteúdo, daí de repente começa a marcar menos pacientes, só que como a gente falou, é um ciclo de 3 meses, então quando você vê, se hoje eu tô com um pouco menos de paciente, porque 2, 3 meses atrás eu dei uma vacilada, então cada vez mais eu tenho trabalhado essa organização para que esse tenha menos oscilações, né? Então, provavelmente você já leu Prospecção Fanática, né? Eu ia falar isso agora. Acho que eu não li, mas eu dei para minha secretária. Nem precisa. Cara, é isso. Prospecção Fanática é justamente isso. Percebam essa parte que o Felipe falou. Ele é médico, nós somos consultores financeiros. Exatamente. É exatamente a mesma coisa. E até os períodos, cara. Os períodos são iguais, as formas são iguais, os dados são iguais, a organização é igual.
tudo é igual. Que Por acho que quê? É todo alguém já validou. Alguém já estudou e já viu que é assim que funciona. Sim. A gente precisa estudar, ir atrás e aplicar. Que é os o que dois, ninguém de certa faz. maneira, são compras complexas, né? São valores altos. O meu, um valor alto de cirurgia de vocês, o cara tá botando um puta patrimônio ali, que será que vocês não vão sumir com o patrimônio dele mesmo? Então, são a confiança, né? Acho que além do valor monetário, nos dois é muito confiança. Porque você tá cuidando talvez o bem... O dinheiro por si só ele não é importante, mas como a pessoa acumulou dinheiro, ela gastou horas. Então, cara, basicamente você tá cuidando das horas acumuladas daquela pessoa. Sim. No seu caso, você tá cuidando vida, cara, da cara da dela. Vida, né? Então, isso reflete em várias áreas. Então, por mais engraçado que seja, até os ciclos são parecidos. Sim. Exato. Agora eu vou dar mais um corte pro Felipe aqui. Felipe, você acredita que o sucesso é treinável? Sucesso é treinável? Cara, eu acho que sim. Vai de você... Acho que é no que a gente tava falando aqui, né? Se você tem que criar seu plano, achar o caminho que você tem que seguir, o método e repetir incessantemente, né? Eu aprendi isso muito treinando jiu-jitsu. Eu treinei aí por uns 12 anos, 13, daí eu parei na pandemia e meio que não voltei até agora. Tipo, fui um pouco... Mas eu consegui pegar a faixa preta depois de muitos anos de treino. E no jiu-jitsu uma coisa que a gente tem que aprender é resiliência, velho. Porque você vai se ferrar 1 milhão de vezes até dar certo. Eu me lembro muito de uma época que eu estava na faixa roxa ainda. Foi uma das épocas que eu mais evoluí. Que comecei a treinar com um cara muito melhor que eu. Ele era faixa preta, mais velho, muito mais forte. Pensa naquele cara muito bombado na academia da vida toda. Só que o cara bom pra caramba no jiu-jitsu, e ele me finalizava numa guilhotina, que é tipo uma gravata, assim, você pega a cabeça do cara de frente e dá uma estrangulada. Cara, sei lá, umas 500 vezes, muitas vezes. Eu tentava derrubar ele e me finalizava assim, mas cada vez com o tempo ficando mais difícil, de repente... Depois de muitas vezes, o bicho começou a pegar e ficava ruim para ele também. Era um treino bem duro para todo mundo. E depois, com o passar dos anos, ele era meu principal parceiro de treino. A gente se matava ali. Mas foi na resiliência e eu pensava... A gente tinha muito conceito de afiando o machado. Estava afiando o machado ali cada vez. E quando eu faço live, que às vezes pode não ser a melhor live, não ter tanta gente, mas eu tô afiando meu machado mais um pouco. E cada vídeo, cada coisa... Fazendo coisas diferentes, né? Fazendo coisas, se expondo a coisas diferentes, expondo a sorte, vamos dizer assim. E esse negócio de metas aí eu até trouxe, dessa vez até trouxe um estudo, tá? Pô, isso é raro. Provavelmente já ouviram esse estudo, mas da fonte errada. Disseram que em Harvard tinham feito um estudo sobre quem escreveu metas versus quem não escreveu metas. Na verdade, é da Dominican University. Então, basicamente, eles separaram em 5 grupos aqui, pessoal. O cara que sabia suas metas, mas não fazia nada. O cara que escrevia a meta, só escrevia, eu quero chegar em tal lugar. O cara que fazia um plano, então esse é o 3º grupo. O 4º grupo, eu fazia um plano e ainda te falava, ó, Felipe, eu fiz esse plano e eu vou chegar nesse plano tanto. E aí o 5º grupo foi o que fazia tudo isso e ainda falava assim, ó, Felipe, esse mês eu consegui, esse mês eu não consegui. Ficava dando esse feedback. Cara, só de você escrever realmente o seu plano, aumentou em 50%. E o grupo 5, ele teve 78% a mais de resultado. Em um mês. Eles fizeram um estudo de um mês. Caramba. Do que as pessoas que ficaram ali só... não, eu sei que eu quero, por exemplo, eu quero virar sócio do Grupo Primo. E fiquei ali, beleza, eu quero isso. Contra os caras que fizeram, não, vou fazer isso e destrinchar. Sim. Entendeu, cara? Assim, pra você que tá vendo isso, você nunca fez uma meta na vida, só de você escrever, você já aumentou 50%. Agora, se você fizer um plano, você quase que dobra. E aí você coloca disciplina, talento, não, é surreal. O Joel J fala algo muito parecido com isso, e ele complementa em relação a você comentar com alguém o sonho ou a meta que você quer cumprir. Então, todo mundo sabe lá na Portfel que eu tenho uma vontade de atender jogadores de futebol. Cara, então eu falo isso para todo mundo. Para no momento que surgir uma oportunidade... Pô, o cara lembrar e falar, putz, cara, tem um cara lá que quer fazer isso. Então eu vou indicar pra ele, eu vou pra esse caminho. Mas as pessoas acabam não fazendo isso
com receio de, pô, mas e se eu não conseguir cumprir essa meta? Pô, eu já contei pro Felipe, pô, eu quero juntar exatamente 100 mil reais até o fim do ano. Putz, se eu contei pro Felipe isso e eu não atingir essa meta, cara, como é que eu vou conversar com ele de novo? O que ele vai pensar de mim? Pô, que eu fracassei? Então tem mais esse bloqueio nos problemas, né, internos do ser humano. Inclusive, isso acontecia, se parava a pensar, quando eu comecei até na Portfel, que a gente conversava, você ia almoçar, você contava o teu negócio, eu contava do meu. Verdade. E veja, obviamente, deu uma escalada muito maior que eu, mas assim, você veja a diferença de que a gente via nas evoluções, a gente se via a cada 2, 3 meses e a gente via, Tava cara... progredindo, né? Exato, trocava figurinhas, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, o que a gente pode fazer? E você vê a diferença, é brutal. Isso é uma coisa que eu acho que é bem forte também para quem quer, pelo menos, acho que em tudo, né? Mas pensando nessa questão do marketing digital, é você achar algum tipo de grupinho, assim, algum parceiro que esteja nesse mesmo barco com você, porque provavelmente no teu meio muito próximo, pensando na medicina, você está trabalhando numa clínica, talvez outras pessoas não façam, eles vão ficar te julgando e você vai começar a se travar mais, vai ficar se sentindo preso, porque você vai ficar... A gente tem essa pressão social, né? A gente quer ser aceito no nosso meio, isso é natural da nossa Ninguém evolução, quer ser julgado, né? Você né? não queria ser expulso da tua tribo, que você ia morrer, você estava Validação lascado. social, né? Aprovação social. Então, se você tem alguém que está junto nessa jornada, vocês vão se fortalecendo e é muito, muito forte. Então, às vezes você está num grupo de mentoria, tem isso, ou achar alguns amigos, alguns colegas que estão com esse objetivo em comum, com certeza pode te ajudar bastante. E, pessoal, você que está nos ouvindo, o resumo que você pode tirar desse papo que a gente teve aqui, dessa meia hora, é que o sucesso, ele é uma repetição. O Felipe contou uma história aqui de 13 anos para ele atingir a faixa preta de jiu-jitsu. Cara, quantos treinos ele não foi lá e ele não repetiu a mesma coisa várias vezes. Então, o sucesso, ele é repetição, 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 até a hora que você vai atingir o sucesso do nada. E aí vamos falar que é sorte. Vamos falar que é sorte. Eu lembro no jiu-jitsu, assim, cara, quantas pessoas que começaram... Meus amigos que me levaram para treinar desistiram na faixa azul, eu acho. Então tem uma história no jiu-jitsu que sempre falam que faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. Cara, é isso. E é isso. E é exatamente isso. E é muito exatamente isso. Na nossa profissão existe um churn, né? Uma desistência de mais de 90% em 3 anos. Então, pô, o cara que está nos ouvindo aqui, o que ele tem que fazer? Ficar 3 anos fazendo a mesma coisa. Ele já está na frente de 90% das pessoas. Pô, 3 anos, igual a gente estava falando, você consegue, né? Você consegue ver, você consegue pegar 3 anos para frente. Mais palpável. Mas pouca gente faz. Pouca gente segue. E quando a gente fala agora, assim, vamos entrar, porque a gente gosta de falar agora da parte do além do dinheiro. Cara, o que você acha, assim, da parte de alta performance, assim? O que você acha que para a pessoa se manter em alta performance de maneira saudável, de maneira disciplinada e que não leve ao famoso burnout? O que você leva para esse lado? Cara, isso é algo que eu reflito bastante na minha vida, porque esses últimos anos que eu explodi muito, estava trabalhando demais, assim, minhas cirurgias são muito desgastantes. Eu faço cirurgia às vezes 6, 7, 8 horas, que é de pé numa pose às vezes... Já encontrei ele depois de uma cirurgia. Desprivilegiada e assim, pensa que são 6 horas de foco absoluto, né? Porque eu não posso errar 1 milímetro ali, na verdade são realmente 1 milímetro que faz diferença. Então é um desgaste mental absurdo, além do desgaste físico. Então eu comecei a investir, eu já estudo faz tempo essa questão, hoje em dia chamam de biohacking, né? Mas para mim é medicina integrativa, assim, como a gente otimizar nosso corpo para ele funcionar da melhor maneira possível. E comecei a investir ainda mais nisso nesses últimos tempos para eu conseguir regenerar mais meu corpo e justamente isso, não pirar, não quebrar. Eu sempre que eu tinha uma dor no pescoço, eu lembrava de um professor meu de cirurgia geral, que ele, não me lembro o nome dele, mas o cara era muito corcundo. Ele estava sempre assim, tipo com uma corcundinha, em todos os momentos que a pose dele ficar operando há 30 anos. Então, daí, cara, sou noiado com isso. Então, ano passado, eu achei uma fisioterapeuta que um amigão nosso indicou, que é o Plínio. Muito obrigado, Plínio. Que é um grande advogado, se vocês precisarem de um. E me indicou essa físio, cara, ela mudou a minha vida. Essa mulher ela é uma bruxa. Até minha namorada foi lá hoje, eu tava conversando com ela. Cara, é bizarro. Se vocês tiverem alguma dor nas costas, dor em qualquer parte do corpo, que não resolve, já fiz de tudo, me mandem uma mensagem que eu vou te indicar, não ganho nada com isso, mas ela é muito foda. E porque eu ficava com muita dor. Pensa que eu tava num ponto
que toda semana eu ficava fazendo umas massagens super... Eu ficava rodando a cidade para achar quem realmente tinha força na mão para conseguir esmagar minhas bolotas nas costas e me torturar profundamente, porque sempre era algo muito leve. Depois que eu comecei nela e ela começou a corrigir minha postura, nunca mais fiz massagem, nunca mais precisei, não fiquei com dor. Então foi uma das coisas que eu comecei a olhar, que é a gente cuidar do nosso corpo, né? Então vai nessa questão de físio. Eu, sinceramente, eu vi aquele para ela, se você tendo dor ou não, todo mundo deveria ir em alguém, só que ela é uma físio diferenciada, eu já fui em vários, ela realmente analisa cada músculo do teu corpo, tua postura, gente, é tudo torto, né? A gente fica sentado o dia inteiro, então tem essa questão de consciência, claro, a gente fazer atividade física, eu na correria às vezes acabo perdendo ali a disciplina, mas eu tenho até uns pesos em casa, tem algumas coisas que eu tento manter um exercício, porque faz muita diferença para o meu bem-estar, para minha mente, para o meu corpo. Dormir bem também, né? Eu cuido muito, principalmente com a questão de luz, eu sou neurótico com qualquer luzinha no meu quarto. Quantas horas por dia você dorme? Eu acabo dormindo umas 6, 7 no máximo. Dificilmente eu durmo mais. E para eu ficar 100%, perto de umas 8. E assim, isso é muito da genética de cada um. Você não pode se comparar, às vezes, com algum maluco na internet que dorme 5 horas e acorda às 4 da manhã e ele fica bem. Porque tem pessoas que realmente têm uma variação genética, que elas conseguem dormir menos e ficar bem. Mas a maioria das pessoas não é assim. A gente tem variações de janelas de sono. E a minha janela, pelo que eu sinto, é das mais longas. Assim, para eu ficar 100%, eu gostaria de dormir umas 8 horas. Mas, hoje em dia, assim, eu dormindo umas 6 horas, mas tendo feito uma boa higiene do sono antes, que é assim, você não comer um monte de coisa perto da hora de dormir, você não tá vidrado no Instagram logo enquanto você está deitado na cama, você não está vendo algo super estimulante, você já vai deitar, não ficar tomando café de tarde, que eu sei que é difícil para muita gente, mas eu só tomo café de manhã e eu vejo que isso... Você pode até achar que eu consigo dormir, mas a qualidade do teu sono não é a mesma, você pode ter certeza que isso já é bem estudado. E uma coisa bem importante também, deixar o quarto bem escuro. Então, tire luzinhas de molden, qualquer luzinha, bote uma etiqueta, seja louco mesmo e deixa bem escuro, que isso faz uma baita diferença no teu sono. Outras coisas que eu faço também, eu instalei uma sauna na minha casa, na minha varanda, porque a gente sabe que a sauna tem um monte de benefícios para a longevidade, tem uns estudos feitos nesses países nórdicos que mostram que reduz drasticamente a mortalidade quem tem uma frequência na sauna, aumenta a produção de GH e faz um puta relaxamento dos músculos. Então, quando eu tô cansado, fadigado ali da cirurgia, fico ali na sauna, quente pra caramba, tipo 90 graus por 20 minutos, mas saio renovado. Então é algo que eu investi. Agora eu comprei uma banheira de gelo que tá para chegar. Convido vocês para irem testar lá em casa. É uma banheira de gelo especial que chama Gelo Health, uma empresa brasileira que é bem massa o negócio que eles fizeram, porque a galera tem as banheiras, mas fica enchendo de gelo. E eu não queria ter esse trabalho. E por acaso, quando eu fui pesquisar, eles tinham pouco tempo inaugurado, eles estão crescendo bastante, que é basicamente como se fosse um freezer, mas com filtro já de ozônio. Acho que é o mesmo que o Bruno Perini está fazendo. Ele comprou um que não sabe encher. Ele comprou um desse, então a galera compra às vezes uns freezers daqueles horizontais, mas puta, é um trampo, eu ia ter que içar da varanda, eu não queria fazer isso. Esse passa pela porta, fica sempre na temperatura, então tá para chegar nas próximas 2 semanas, vamos ver mais um investimento. Mas outra coisa também, entrando daí já no mundo, além disso, uso vários suplementos, né, para ajudar com a minha mente, com a performance, que eu acho que são interessantes de usar também, mas algo que eu acho que é muito forte e não vai te custar nenhum real é você cuidar da tua mente. Então, pensando principalmente em meditação, em visualização, acho algo que eu acredito bastante e tenho certeza que você não precisa pensar que a visualização é uma coisa viajada, o segredo, mística, física quântica. Cara, você não precisa pensar nisso. Pensa que é algo que você está treinando tua mente para prestar atenção naquele caminho para seguir. Então, eu pessoalmente, como que eu tenho todo dia de manhã, ou quase todo dia eu tento, né, ter um processo de meditação que tem algumas etapas, e algumas etapas mais do final, quando minha mente já está mais centrada, eu já fiz outros detalhes ali dentro. Eu faço uma visualização sempre de alguns meses, de 3 a 6 meses, geralmente, assim, algum dia específico. Imagino esse dia, imagino como que eu vou estar me sentindo, o que eu vou estar fazendo naquele momento, como que vai ter acontecido na minha vida, como que vão estar as coisas em diferentes aspectos ali. Tento pensar, é interessante pensar em coisas bem
metrificáveis, assim, digamos, ou tipo, para mim, sei lá, número de cirurgias ou faturamento, alguns detalhes mais sólidos. E, cara, todo dia, idealmente, se você fizer isso de manhã e de noite, e de manhã e depois disso, depois que eu faço esse mais distante, sempre faço uma visualização do que eu quero fazer de como que vai ser o dia de hoje, várias etapas que eu quero fazer. Nos dias que eu tenho cirurgia, eu imagino a cirurgia, eu imagino as etapas, como se eu estivesse operando mesmo. Então, já organiza isso na minha cabeça. De noite também penso no dia seguinte. Então, você vai meio que alinhando tua mente para você não ficar se perdendo. E daí você não precisa pensar que isso é algo quântico, místico, mas você está treinando o teu cérebro para prestar atenção e pegar as oportunidades que vão surgindo. Perfeito. Então, você fica muito atento quando você conhece alguém que, cara, pode te conectar com outra pessoa, que vai te abrir uma porta. Então teu cérebro está com as antenas sintonizadas para pegar oportunidades que vão te levar para essa direção. Então isso é fato que funciona muito e eu recomendo muito que você faça, que com certeza vai te ajudar. Sim. Claro que baseado nas metas que você fez, né? Então tudo vai estar se potencializando. Uma aula, mas eu queria, de tudo isso que você falou, eu queria saber o que te motiva a fazer tudo isso. O que faz você levantar da cama e fazer tudo isso que você faz, que você contou pra gente aqui? Cara, eu acho que ter a chance de explorar o mundo e as loucuras que existem por aí, acho que eu sou muito curioso em conhecer, em aprender coisas novas, então... Viver experiências diferentes. Viver experiências diferentes, me aprimorar, então eu entrei fundo nessa questão do jiu-jitsu, agora eu tô forte no paragliding, que é um outro esporte que estou querendo me desenvolver pesadamente. Agora eu já faz uns 8 meses que eu comecei, tô tendo uma modéstia à parte, uma evolução muito boa. Agora eu vou viajar semana que vem para um curso a gente chama cross country, que é voar distância, assim, né? Então, para quem não conhece paragliding, a gente decola com paraquedas da montanha, usando vento, e a ideia é você conseguir entrar nas colunas de ar quente, o ar quente está subindo, porque o solo foi aquecido pelo sol, e você consegue entrar nessa coluna e voar até as nuvens. E você consegue daí ficar indo de coluna em coluna e, teoricamente, voar longe, né? O recorde mundial são 600 quilômetros. Só voando com o vento, então chama voo livre, né? É uma coisa muito massa, uma liberdade insana. Então eu gosto, acho que de me desenvolver e tem muita coisa para aprender. Eu gosto muito de viajar e conhecer o mundo e hoje em dia eu reflito muito que, na verdade, também ainda você compartilhar tudo isso com pessoas que você gosta, compartilhar com os meus pais. Eu reflito muito, agora eu vou viajar com eles para a Turquia, estou planejando mais viagens com eles para o fim do ano, então essas coisas que acho que me motivam. Meu trabalho, eu gosto muito de ajudar as pessoas ali e ver a transformação no olho delas, mas no fim também é um meio, é um caminho para eu poder ter essas outras realizações, fazer outras coisas que eu gosto na vida. Eu acho que é muito bonito quem fala que não, o teu trabalho você vai trabalhar com o que você mais ama e você vai viver só o teu trabalho, não vai pensar em mais nada, mas eu acho que talvez tenha gente que realmente seja muito apaixonado por isso, mas eu acho que a vida tem muito mais coisas e a gente tem que olhar também para isso, não dá para ter uma visão fechada. Essa é a riqueza que a gente tenta sempre passar aqui no podcast. Acho que foi um resumo do que a gente sempre tenta falar, tanto no nosso Instagram quanto em todos os lugares que a gente vai, que é isso. Então a gente tem um cara acima da média, de alta performance, mas que consegue balancear a riqueza do dinheiro com a riqueza de viver experiências novas. Sim. Que é o que te motiva, que é o que te faz ir acordar e fazer cirurgias, enfim, trabalhar todo dia. Sim. Cara, muito legal. E você nunca caiu naquela famosa produtividade tóxica nesses últimos 3 anos, hein? Que é aquela coisa de você se cobrar, ficar naquela coisa, tem que fazer mais, ou não tô onde eu queria. Nesse meio... É porque... Vou complementar, tá? Porque nessa etapa, você já passou por, imagino que muitas coisas. E eu entendo que a gente cai pra gente levantar. Sim. E nesse meio tempo, aconteceu esse tipo de coisa? 100%. Com certeza, muitos momentos de, não sei se um burnout, mas de muita cobrança, de você, sei lá, você querer avançar mais e às vezes não tá chegando onde você quer. E claro que no caminho, também no trabalho, a gente sempre tem desafios, né? A gente lidar com pessoas nunca é fácil. E essa questão de cobrança é muito pesada, eu já tive muito. Eu ainda me cobro, mas eu tenho uma frase que eu levo muito, que eu aprendi com um dos meus mentores, que ele fala que você está sempre alternando momentos de expansão e de contração. E para mim é como se eu vejo como se fosse
uma pulsação ali, uma respiração mesmo da tua vida e você se expandindo. Porque se você está expandindo todo momento, eu já tive esse momento de querer expandir, usar tudo que eu podia para eu estar com mais energia, expandir mais. Cara, você vai dar ruim, assim, vai chegar um ponto que algo vai estourar, talvez seja a tua relação com a tua família, com os teus amigos, com a tua saúde, não sei. Mas não tem como você estar sempre só expandindo. Então tem que ter expansão, mas de repente você tem a contração, você olha mais para dentro, você descansa, você estuda. Para mim, às vezes, é viajar um pouco, mudar de ares, ir na natureza, ficar na montanha, me desconectar de tudo um pouco e para daí você voltar e expandir de novo. Claro que você tem que daí ter o autoconhecimento, o cuidado, para você não cair também num comodismo, numa procrastinação e ficar, não, eu tô na minha contração. Tô aqui. tranquilo. Contração eterna. Você fica no teu casulo ali para frente. Então, daí vai de você se conhecer e saber os teus gatilhos e tuas armadilhas que você mesmo se coloca. Né? Cara, Felipe, eu já até imagino a resposta que ele vai dar, mas eu quero ouvir de você. Qual o conselho que você dá para quem está nos ouvindo aqui, está começando na profissão, que você poderia encurtar o caminho sendo um mentor dessa pessoa? O que você poderia falar para ela? Cara, eu diria que principalmente só você comece. Comece a fazer o que você precisa fazer, que a gente já falou aqui, o que você já viu, só dê o primeiro passo, comece a andar, porque aos poucos você vai otimizando e você vai melhorando, porque é muito fácil você ficar preso na armadilha do perfeccionismo, você falar que, puta, eu vou começar a gravar vídeos aqui quando eu tiver uma câmera profissional, como que a gente tem aqui no estúdio, quando eu tiver um estúdio irado desse, quando eu tiver tudo, você sempre vai achar mais alguma desculpa, então só começa. Eu recomendo muito que você vá no meu Instagram, Dr. Felipe Bustos. Não precisa nem me seguir se você não quiser, mas desce lá para baixo, lá no começo, e veja meus primeiros posts, vão ver como eles eram terríveis. E eu só comecei, era o melhor que eu podia fazer com as ferramentas que eu tinha naquele momento, e é isso que você tem que fazer agora também. Quantos vídeos você já postou? Só para eu ter uma ideia. Você tem uma ideia? Vídeos eu não sei, mas eu vi hoje, por acaso, que eu tenho 1.004 posts. Cara, é repetição. É repetição. Impossível você fazer 1000 vídeos. 1000 vezes a mesma coisa e não dá resultado. Não tem como. E se tem uma lição aqui, além de tudo, criar metas, você se planejar, pensar no que você está fazendo, contar para os outros, fazer tudo certinho, cara, tempo. Faça a mesma coisa por tempo suficiente, de maneira acima da média. Às vezes nem precisa ser acima da média, tá? Se fizer, você mediando por 10 anos, você vai ter resultados bons. Sim. Porque a vida não é linear, cara. E aí as pessoas ficam nessa... Eu preciso do resultado para ontem, então eu vou usar isso no nosso negócio, tá? Então eu chego aqui, eu quero... É uma pergunta muito comum. O que é o teu plano? Eu quero chegar na independência financeira. Eu quero... Quando que você quer? Amanhã. Dando risada, né? Mas você fala assim, pô, cara, tá aqui os números dele. Tá, entendi. Só que tem uns que realmente acreditam. Você fala assim, você vai demorar 10 anos, mas não, eu queria que fosse em 3. Aí você fala, cara... É que todo mundo quer o longo prazo, mas ninguém está disposto a enfrentar o longo prazo. Porque, pô, eu quero ter o médico que está nos ouvindo, eu queria ter o sucesso do Felipe. Mas não quero fazer o que ele fez. Mas, cara, eu não quero, pô. O cara mas ele pode até achar que quer. Ele, no fundo, se você perguntar para ele vai falar, não, eu tô disposto a fazer o que o Felipe fez para atingir o sucesso que ele atingiu. Quando você começa a se mexer... Mas é uma coisa que, assim, não é fácil, sempre tem um próximo nível, né? Então, eu também estou aprendendo novas coisas, estou planejando em novos projetos e eu fico no mesmo medo que eu tinha lá no começo, quando eu comecei no Instagram, que eu vejo assim e falo, cara, puta, mas será que eu vou fazer isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que eu faço? Então, sempre é difícil a gente dar esse primeiro passo e você começar a se mexer. E é turbulento o começo, como a história que eu falei da minha primeira amígdala, como é agora, às vezes eu começar a voar, como era no começo, e é turbulento até você conseguir quebrar uma barreira e você estar num próximo nível de plenitude. Porque agora eu faço as mesmas coisas que eu já faço há anos, mas para repetir tanto que já é algo mais natural, já é mais fácil de eu fazer. Eu já falo, assim, eu consigo dar uma aula sobre rinoplastia, não preciso estudar e planejar minha aula, eu conheço, eu vou falar. Já na faculdade você não sabe, você tem que anotar, você vai lendo o que você anotou. Então é um processo que é em tudo assim na vida. E assim, mesmo que você comece, mesmo, né, a pessoa que está nos ouvindo falando, não, eu vou começar. Cara, vai ter gente falando tudo isso que a gente falou, tirando sarro, brincando, mas vai chegar um momento
que as coisas elas passam. Então você tá fazendo isso tantas vezes que a piada foi 1, 2, 3 vezes, Já depois o cara passou. fala, puta, cara, eu acho que o cara tá levando isso Passou. aqui a sério. É. Não cabe mais... A Pô, brincadeira. deixa eu parar pra ouvir o que o cara tá falando. Cara, não e cabe uma mais a coisa que é brincadeira. muito real é que as pessoas se importam muito menos com você do que Nossa, você pensa. muito menos. O cara Muito manda uma brincadeira e menos, esqueceu de você no É, outro dia. tipo, o cara mandou um áudio e fala, puta, eles devem estar falando Nossa, de o mim, cara tá tão preocupado. rindo em todas as histórias que eu faço. Cara, o cara tá preocupado com a vida dele, com os boletos dele, com os problemas dele. Tipo, ele não é assim. Não, e o Instagram até ajuda nisso, né? Porque em 24 horas ninguém lembra o que você colocou ontem. Cara, eu fico às vezes Esquece. 1 hora vendo feed no Instagram, eu fecho e não lembro uma coisa Não que eu lembro de vi. nada. É, Ou Uma é algo coisa. muito polêmico, É que aí muito vai estar louco. passando no Fantástico, É. ou não. O vídeo que você fizer hoje, 24 horas depois, Nada. ele não A existe nossa mais. atenção no é Stories, muito vaga. então, Um ponto que eu acho que vale eu trazer aqui também, que às vezes é muito fácil a gente ver alguém no Instagram fazendo vídeo, você vê, às vezes vai assistir um vídeo meu lá e fala, não, mas para você é fácil, você se comunica bem, para mim não é assim, eu não sei falar assim, o João tá aqui, ele me conhece do ensino médio, cara, eu sou a pessoa mais improvável do mundo para estar fazendo esses vídeos, do mundo talvez extremo, se a gente pensar em Sabe, pessoas vou ter que contar. nas- Sabe como eu fiquei amigo dele? na Sem Somália. ele falar uma palavra. Cara, Eu e um outro amigo, Como a gente assim? ficou conversando, a gente ficou próximo numa viagem de formatura foi da Terceirão? Foi do Pode Terceirão. é aí que terceirão. tem história. E aí, a gente saía nas festinhas lá e ele não abria a boca, cara. Eu e outro amigo, a gente ficava conversando, nós dois, junto com ele só acenava. Ele não falava nada, cara. É. Então, cara, ele é a prova viva que o sucesso é treinável, cara. E o que ele faz hoje, cara, dá de lavada em muita gente que era comunicadora quando a gente conhecia. Sim. Por quê? Você fez intencional. É, exatamente. Eu Ah, e acho fez, que é né? intencionalidade, né, em tudo. Acho que é muito forte. Cara, isso é... Assim, às vezes a gente se... Igual você falou, você olha a pessoa lá, você acha que pra ela é fácil, pra ela não é. Eu tenho um amigo que ele é repórter, apresentador do Globo Esporte, e ele é um dos caras mais introspectivos e quietos que eu conheço. E todo mundo que vem perguntar pra gente ou pra ele, fala, pô, mas por que você não tá aqui fazendo vídeo? Ele fala, cara, não, eu não sou assim. Pra mim, lá é um trabalho, eu tô na frente das câmeras falando, mas eu me acostumei a fazer isso. Sim. Não é fácil, nunca foi fácil e tal, mas eu me acostumei a fazer. Então é simplesmente, cara, abre a câmera, E põe faz. aí, Parece liga, até superficial, faz um né? videozinho. Não, parece cara, superficial, mas é tão simples. Cara, faz. Erra, erra e faz. Só ponto- posta e não fique vendo. Não posta é, e esse é- não taca entra teu ali ver quem celular curtiu, longe quem e não não sei o veja, quê. só veja amanhã e pronto. porque ninguém se importa tanto com você igual você imagina. Essa é a frase que deveria estar batendo na cabeça da pessoa pra ela realmente começar do nada, né? Vamos pro livro? Pô, Felipe, a gente tem uma brincadeira? É uma brincadeira ou é uma... É uma tradição, tradição já, né? Tradição. Já é uma tradição no podcast. Seminar o conhecimento. Seminar o conhecimento. Então, todo convidado que chega, a gente pergunta qual livro que mais impactou a vida dessa pessoa. A gente compra esse livro, entrega para o próximo e assim a gente vai disseminando o conhecimento. Então, a Amanda, nossa convidada do segundo episódio, indicou Os Segredos da Mente Milionária. Você já tinha lido esse? Muito obrigado, se você Amanda. já leu. Eu já li, mas eu vou dar de presente para alguém que não tenha lido. É um excelente agradeço. livro, a gente comentou Não, é um pouco. ótimo livro, com certeza. E a gente queria saber de você qual livro que mais impactou a sua vida. Perfeito. Difícil escolher um que mais impactou, né? Mas um que veio à minha mente é o Meditações, do Marco Aurélio, que eu gosto bastante. É um dos livros excelente. que eu mais dei de presente, eu acho. Porque eu Excelente. acho muito interessante, né? Um livro que foi escrito ali, Excelente. imperador romano, Exato. enquanto É tava o Marco Aurélio. o Marco Aurélio, o Marquinho, O Marquinhos. lá de Roma. O Marquito de Roma. Enquanto estava nos campos de batalha lá, era basicamente o diário dele de reflexões, tipo, cara, saiba que hoje você vai encontrar um cara que é um lazarento, alguém que vai tentar te passar a perna e tal, e saiba que é isso, e só aceite. É isso, só esteja pronto. Então são várias reflexões do dia a dia dele, é bizarro ver como o cara fez isso há 2000 anos atrás e a gente é do mesmo jeito até hoje. Cara, a filosofia do estoicismo, né? Do estoicismo. Sêneca, Marco Aurélio, Exatamente. esses caras escreveram livros há muito tempo atrás que os ensinamentos são... Eles são antes de Cristo?
São antes de Cristo. São... Não, eu não sei, ali Putz, naquela linha, né? Marcos- Faz tempo. Marco Aurélio. É porque eu tô Sim, vendo pegou. no Netflix tem Eu não uma... tenho certeza se era antes, eu acho que sim. Acho que sim. Mas tem era uma na série no virada Netflix ali, né? que tem sobre os principais imperadores romanos. É, Fala daí sobre Júlio derivando César. disso, tem, como você falou, Sêneca, né? Eu Sêneca, tô ouvindo agora, pô. até tem no Audible, o audiobook dos livros do Sêneca, é bem interessante. Eu escuto, tipo, 1, 2 por dia, e você fica refletindo Sobre a brevidade da vida. sobre a Esse é brevidade um... da vida. Não sei se você já Sim. leu esse também. Sim, Cara, é um sim, que é o meu sobre a livro de brevidade da cabeceira. vida. Tem outro que é que Cartas é Abertas a impressionante. Lucilo, que ele trocando cartas com o pupilo ali dele. Mas esse do Marco Aurélio tem, acho que a Arte de Viver, que também é dessa linha. Eu acho muito, muito foda, assim, e é um livro para você ler algumas páginas por dia, você refletir, então é um livro bem leve, você não precisa... Você pode estar lendo outro livro e ter Exato. ele ali, só você... Não é um livro de filosofia pesado, né? Ele é um livro de... reflexões ali. Reflexões de um dos maiores, se não o maior imperador. É muito massa. Romano, né? Tem várias reflexões. Eu tenho até tatuado no meu braço aqui das frases do estoicismo, que é Memento Mori, que é, às vezes, para algumas pessoas é meio sombrio, mas é basicamente lembre que você vai morrer e a gente não sabe quando vai ser. Exato. A gente gosta muito de pensar que vai ser daqui a muito tempo, quando eu tiver 100 anos, mas a gente não sabe, né? Eu na medicina aí cansei de ver, às vezes, pacientes mais novo que eu, 1 ano mais velho do que eu, na minha idade, que estavam bem até hoje, de repente estão ferrados. Então, a gente não sabe, né? Então, a gente tem que realmente estar presente e buscar estar vivendo realmente. Então, eu tento Acho que essa pensar frase, nisso. estar presente, é a maior dificuldade do século XXI. Né? Você está muitas vezes pensando... As pessoas estão conversando pensando em outras coisas. Você, pô, tem que fazer No um trabalho futuro, né? segundo. Nunca no presente. Sempre na próxima promoção, na próxima casa, no próximo carro. As pessoas nunca estão felizes, nunca estão satisfeitas com o que elas estão vivendo hoje. Exatamente. Esse eu acho que é uma das maiores doenças da nossa geração. E o Instagram piora isso, né? Piora Se o muito. cara Tá abre o se Instagram, comparando com fica todo se mundo. comparando com todo mundo. É, isso é duro mesmo. A gente sempre está buscando a felicidade lá no próximo passo, né? No fim do arco-íris. Mas no fim nem existe, né? Só existe o momento... Sempre terá o esse próximo momento passo, agora, né? Então, se a gente não consegue se trazer, então até voltando naquela história da residência que eu tomava bronca por andar devagar, para mim era um momento de eu realmente andar um pouco mais devagar, voltar para aquele momento, fazer uma meditação caminhando ali, estar presente para eu poder receber outra pessoa de uma maneira mais limpa, sem a poluição anterior. Então, a gente tem que ter esses momentos no dia a dia, desde você tá comendo mesmo, não tá comendo e vendo um negócio no Instagram, você tá tomando banho e tá sentindo o banho mesmo, então é um treino, né? Treino da gente trazer nossa mente para agora, porque ela é muito rápida de se perder, então Perfeito. Joãozinho, aquela última que você gosta. A gente tem uma derradeira. segunda tradição aqui. Vamos. Quem que você acharia que seria bem legal de a gente chamar para um próximo episódio aqui? Legal. Cara, eu penso num amigão meu que é o Pedrão. Você conhece o Pedrão? Não. Que escala? Não. O Pedrão, acho que é um cara diferenciado que pode ser interessante para vocês conversarem. Ele tem uma imobiliária aqui em Curitiba. Ele assumiu a imobiliária da família, conseguiu crescer bastante, assim, até, cara, inauguraram uma sede maravilhosa no passado. E ele curte muito também filosofia, mente, alta performance, está buscando sempre se Como é desenvolver. o nome da imobiliária? Sabe? Cadena. Cadena Imóveis, se vocês quiserem alugar, comprar. Felipe é bom no marketing. Eu alugo minhas duas. Cara, Ele fez de propaganda aqui hoje. Eu alugo minhas sim, duas brincadeira. salas com eles, meu apartamento, minha sala comercial com eles, sem problema, sem dor você de faz cabeça. propaganda de mim assim também? Porra, claro. Ele falou que você era um rapaz vendo. de ouro. É, o Desde Geon sempre, aqui é ele um falou. rapaz de ouro. Se vocês quiserem Cara. alguém para cuidar dos seus investimentos e fazerem você Aí, ó. ficar rico muito rápido, Cara, muito fica rápido, rico não. muito investimentos rápido, né? agressivos em Bitcoin, Não, em aí você tá- criptomoedas, aí em você tá- altcoin. Não, brincadeira. Eu quero Mas esse- se eu você quero quer esse alguém cara. sério que quer te ajudar de uma maneira consciente, consistente e que vai puxar a tua orelha ali se você não tá cumprindo tuas metas, o João tá aqui para te ajudar. Ele falou até triste, né? lembrando. Lembrando. Pois é. Porra. Eu tô esperando terminar aqui e ele brigar comigo. Só porque eu gastei tudo em criptos bizarras e que não deram certo. Mas vai dar certo, João, vai dar certo. Felipe, caminhando pros finalmente aqui, cara, obrigado
pela presença, pelo papo. Pô, passou super rápido. De novo, mais um baita papo, baita convidado. Acho que a gente tem que começar a deixar 3 horas. Tá muito curto, né, cara? Passa muito rápido. Tem que acelerar muito daí. Cara, deixa as suas considerações finais, os seus contatos. Agora pode fazer o marketing. Faz o marketing agora. Agora é o teu. Agora é o teu marketing. Se você tá infeliz com o seu nariz, com o seu rosto, com a sua papada, pode me ligar que vai dar tudo certo. Não, mas brincadeiras à parte, se você se interessa por esse mundo de plástica facial, confira lá meu Instagram, Dr. Felipe Busch, né? Dr. Felipe Bu, já vai aparecer. Eu sou o primeiro lá de azulzinho. Daí, cara, vai acompanhando, ou se você quer só ver como que eu construo os conteúdos, assiste lá, que pode... Eu sigo muita gente que nem é do meu nicho, mas para aprender como que eles fazem, como que é o modelo, e a gente vai trazendo informações cruzadas. Então, isso vai ser bem legal. E uma frase que eu deixo para vocês, que eu acho que é muito forte, é: não terceirize a responsabilidade do teu sucesso. Então, principalmente, ninguém quer mais o teu sucesso do que você mesmo, ou pelo menos não deveria. E é algo que é comum que eu vejo no meu meio, a pessoa pegar uma agência de marketing e achar que a agência vai resolver tudo. Cara, a agência não vai resolver tudo, ela tem um monte de cliente, ela vai fazer o mesmo feijão com arroz ali para todo mundo. É legal, assim, se você precisar. Hoje eu tenho até uma agência, eles me ajudam a organizar o básico, mas o que dá certo mesmo é o que eu faço, o que vem na minha mente, o que eu paro ali e busco ter minha criatividade. Então, tenha tempo livre também na tua agenda, não é só trabalhar, não é só produzir conteúdo. Tenha tempo na tua agenda para ficar sem fazer nada e deixar a tua mente fluir, teu subconsciente trabalhar para te trazer insights, te trazer ideias, porque é isso que realmente vai fazer você se diferenciar e crescer rápido. Então, fica a minha dica. Pô, show de bola, João. Mais um baita episódio, hein? Surpreendeu? Pô, sempre. Cada um que vem aqui, a gente se surpreende. É sempre uma surpresa. Agora a gente tem que fazer o nosso beabá aqui. Então, se você chegou até o final, quer ser atendido por alguém da Portfel, a gente deixa normalmente um link embaixo desse vídeo. Se inscreve lá, que você vai ter o nosso contato aí. Em 24 horas a gente entra em contato contigo. Mais alguma coisa? Valeu, cara. Obrigado mais uma vez. Parceria, Felipe. Valeu, cara. Muito obrigado pela oportunidade também. Foi bem legal. Uma bela conversa. Galera, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, curte o vídeo, segue a gente aí, compartilha com seus amigos, familiares, pessoas que vão gostar desse papo. E a gente espera vocês no próximo episódio. Valeu? Até a próxima. Valeu. Até a próxima.